Hoje eu vou ajudar um cara a investir e esse cara, ele é muito bom. Ele chama Érico Rocha. Ele é um cara, é muito curioso porque eu vou até contar uma história daqui a pouco que eu odiava ele, cara. Eu odiava ele. Eu peguei ranço. Por pouco eu não tive uma trajetória muito diferente na minha vida por causa dele. Você acredita nisso? É muito louco, cara. Mas aí tudo mudou, ele virou uma pessoa que eu admiro pra caramba, considero um amigo, uma pessoa próxima, hoje em várias coisas que a gente acaba se cruzando, né? E é um cara super próspero, talvez tenha sido o cara que mais formou milionários no Brasil, provavelmente é o maior nome do digital na história do nosso país, com certeza é um cara que também vai me dar muitas dicas hoje. Mas o que eu quero saber mesmo é o seguinte, será que ele tem grana, Julinho? Será que ele deixou todo mundo rico e não ficou? É, porque às vezes tem isso, né? Tem lá o cara ajuda todo mundo e tal, e no final das contas e a grana? Putz, não tem. Robin Hood do digital. Robin Hood do digital? Você acha que ele tem 1 milhão, Julinho? Pô, eu espero que tenha 10 milhões no mínimo. Você acha que ele tem 10 milhões? Pô, no lançamento ele faz isso? Você acha que ele tem 100 milhões? Não sei. Será que ele tem 1 bi? Será que ele tem 2 bi? Pode ser. As pessoas dizem por aí que é um pouco mais que isso aí, cara. Isso, cara. Loucura. Então, enfim, é um cara que eu acompanho há muito tempo. Vou bater um papo com ele. Tô muito ansioso. Será que um cara que tem muito dinheiro, ele investe melhor do que um cara que tem pouco dinheiro? E o Érico está aqui hoje. Prazerzão. Obrigado, mano. Espero que esses 2 bis sejam de verdade, hein? De verdade, né, cara? E não igual os marqueteiros digitais falam, né? Que venderam tanto. Dublê de rico. Por que os caras do digital falam que tem tanto mais dinheiro do que eles têm de verdade? Eu acho que é uma jogada de marketing, que às vezes eles ensinam as pessoas a ganhar dinheiro. Ao transparecer que eles fazem muito dinheiro, a pessoa, quero seguir ele. O cara, ele não tem grana, mas ele ensina os outros a ganharem grana e ficarem ricos. E aí, de tanto ele falar que ele é rico e vender pros outros como ficar rico, ele acaba ficando rico e depois ele diz que o curso dele funcionou. Não tem essas coisas? É profecia autorrealizável. É autorrealizável, cara. É muito louco. Não, pera aí, olha só, olha esse cenário. Vocês fizeram esse cenário só pra gente bater um papo aqui? Sim. Caraca, meu. Vê que tem umas placas Obrigado, aí, ó, mano. de Hotmart, tem todo Tem plaquinha aqui? Ô, Érico, quantas plaquinhas dessa aqui você tem, hein, meu? Cara, eu não tenho nenhuma. Peraí. É sério, porque assim, por muito tempo eu tive meu próprio gateway de pagamento, né? Só no ano passado eu comecei a usar a Hotmart, então eu tô no processo, né? No passado eu e o Ladeiro. Ó o Ladeiro. Lá o Ladeiro e o Gradinho. Olha quem chegou. Né? Tô trabalhando. Gradinho, vamos ver o relógio do Gradinho. O Gradinho agora é o cara do relógio. Deixa eu ver. Olha, o cara é muito... Meu relógio, ele não é... Vem na luz, vem na luz, vem na luz, vem na luz. Mainstream, ele não é mainstream, mas ele é muito simbólico, Olha, sentimental. o cara tá usando aqui um H externo. Nossa, velho, chique demais. É isso, Ele é hein? discreto. Gradinho aqui cuida da Finclass, é nosso sócio e infelizmente é amigo também. Ô, cara, você acredita que o Érico falou que vai abrir pra gente quanto dinheiro ele tem hoje? Ele vai abrir, cara. Pra vocês eu sei, pra audiência eu não sei, eu vou ficar com... Não, será? Nossa, eu tenho Será? curiosidade sobre essa, viu? O cara tá há tanto tempo aí no mercado, cara. Ô, você deve ser um dos caras que agora mais tem curiosidade de saber isso. É, com certeza. É verdade. Inclusive, quando eu digito no Google quanto dinheiro o Érico tem, os caras só acertam metade. Mas até hoje aparece no Google que eu tenho 23 milhões. Meu patrimônio no Google é 23 milhões. Eu invisto publicamente, mais que isso, mas esse é o valor que tá lá. Eu tava falando que eu comecei a usar a Hotmart oficialmente ano passado, porque eu tinha o meu próprio gateway de pagamento, né? Apoiava a Hotmart e no ano passado a gente fez o maior lançamento da Hotmart. 64 milhões, eu e o cabelinho. Ô, Ladeira, vocês fizeram 64 milhões no lançamento do ano passado? 64. Maior, Qual recebemos é a plaquinha, sensação? então essa é a única plaquinha da Que o Hotmart. Érico Tem uma tá foto da plaquinha aí? Mostra a fotinho pra gente. O Ladeira quebrou, cara, cara. eu quebrei minhas Você plaquinhas. quebrou a plaquinha? Ele tentou Por que quebrar. ele quebrou a placa, Agora cara? vai explicar, brother. Cara, eu gravei um vídeo, inclusive, Quebrou ao vivo no evento da pra Hotmart. explicar por que eu quebrei. Você já viu Banksy? Banksy? Banksy. Não. Banksy. Banksy. É que não é inglês, o cara é francês. O inglês dele é tão bom que... Eles ficam se zoando o dia inteiro. Ele fez um quadro, ele é um artista muito famoso e tal. Ele fez um quadro e vendeu por $1 milhão no leilão. Na hora que bateu o martelo, 1 milhão, ele tinha botado, ele já sabia que ia rolar esse leilão, um triturador no quadro. E triturou o quadro inteiro. Que isso, mano? Quebrou o quadro e alguém pagou $1 milhão. Sabe quanto que esse quadro quebrado vale hoje? $140 milhões. Ah, para, é impossível. nada a ver É, isso. 140. Depois você pesquisa. Sabe por quê? Sério? É porque agora ele tem história. Cara. É minhas placas quebradas, agora tem uma história a mais. Ah, eu vi ele quebrando a placa, o que eu fiz? Quebrei também. Porque vocês dois dançaram juntos. Lançamos E juntos, aí então vocês a dois gente- quebraram a placa. Então a gente quebrou a placa lá no evento da Hotmart. Eu quebrei a placa, eu tenho uma história diferente. Eu tô bastante tempo no mercado. E o meu passado não me inspira.
Eu sou grato a ele, mas ele não me inspira. E eu falei isso na Hotmart. No ano passado, antes de bater o recorde junto com Ladeira, né? Eu falei que ia fazer o maior lançamento da Hotmart. E falei isso pra sabe-se Deus quantas mil pessoas. E eu falei que esse ano, eu e Ladeira, vamos quebrar novamente o recorde da Hotmart. E aí eu quebrei no sentido de falar, cara, esse meu passado foi, mas não é o que me inspira. O que me inspira é o futuro. Quer matar o homem, mata o futuro dele. Porque assim, a gente é o nosso futuro. Se você tá feliz agora, eu falo assim, esse cara tem um futuro que é maior que o presente dele. Por que eu comi aquele bolo de proteína bem da Maíra? Bolo de proteína, sabe-se Deus que de negócio sem açúcar. Porque eu falei, eu vou comer isso, mas meu futuro é que eu não vou sair do peso. Então eu como aquele bolo e fico bem. Às vezes você come até uma coisa boa, satisfaz o momento, mas seu futuro é, cara, vou pegar uma doença. Eu acho que esse controle do futuro, por isso que é massa isso. Quando o cara investe no seu conteúdo, ele vê um futuro melhor do que o presente dele. E isso faz a gente acordar cedo. Isso é um massa de conversar com um cara de finanças. E eu quero ver o que você vai falar do meu futuro. Primeiro vamos conhecer um pouquinho do seu passado, né, cara? Nossa Porque senhora. no mercado financeiro... É meio louco, tá? É meio maluco? Não Sério? vai provar, não. É porque eu acho que a melhor forma de você prever o futuro é você olhando pro passado. Então eu quero entender um pouquinho do seu passado, que é meio louco pelo jeito, né? E eu te acompanho um pouco na história e quero te contar também por que eu te odiava tanto, cara. Interessante. É muito louco. E como que as coisas mudaram. Vocês acreditam? As coisas mudam, velho. O Érico é um cara muito visionário, um cara à frente do tempo. Tem um produto chamado Fórmula de Lançamento, que revolucionou o digital, sem sombra de dúvidas. E hoje eu sou muito grato a isso, porque de alguma forma ele inspirou um monte de gente e com certeza uma ou algumas pessoas acabaram, por causa dessa inspiração, trazendo até mim o conceito do digital. E o digital, ele me ajudou muito a trilhar o caminho que eu trilhei, né, cara? Assim, hoje a gente tem uma empresa avaliada em alguns bilhões, a gente tem uma vida com bastante liberdade. A internet me ajudou nisso, né? Antes da internet atingir minha liberdade financeira, quando eu tinha um escritório de investimentos, eu era garçom, foi um momento difícil, mas eu consegui vender o escritório e atingir minha liberdade financeira. Então eu fiquei rico, entre aspas, naquela época, quando eu tinha 26 anos. Só que depois disso, eu virei um professor, mas por propósito, eu queria ensinar na internet. Quando eu comecei a ensinar, descobri que eu podia ensinar não para uma sala de aula, mas eu podia ensinar para 100 pessoas. Eu podia ensinar para 1000 pessoas, para 10 mil pessoas. A gente tem, talvez, o maior Instagram de finanças do mundo, um dos maiores YouTubers de finanças do mundo, né? A gente fala com muita gente. Então hoje eu sou um professor. Só que esse acesso que a internet me deu me permitiu chegar onde eu cheguei, né? Muito mais longe do que eu imaginava. E esse cara aqui do meu lado faz isso com várias pessoas. Com várias pessoas. Então eu talvez seja uma pessoa indiretamente que ele ajudou e ele fez isso com várias outras pessoas, né? O meu primeiro contato com o digital não foi um contato legal não, cara. Que ano que foi que o Lobo de Wall Street veio pro Brasil? Cara, eu fiz a abertura daquela palestra. Ninguém sabe dessa história ao vivo, mas foi a pior palestra que eu já dei na minha vida. E foi a primeira vez que eu te conheci. Cara, você não tem noção. Eu era um underground. E vai fazer sentido. Agora você vai saber o que eu tava pensando quando eu fiz aquela palestra. Eu fui convidado pra abrir a palestra do Lobo de Wall Street. Eu falei, cara, que massa. De repente, se eu abrir a palestra dele, eu vou conseguir falar com ele. Só que o Lobo atrasou, brother. Você lembra disso? Eu não lembro, cara. Eu só lembro da sua palestra. Atrasou demais. Deu uma zica com a passagem, o visto dele, e demorou cerca de 3 a 4 horas pra ele entrar. E aí a galera pagou um ticket, Thiago Nico pagou um ticket pra ouvir o Lobo de Wall Street e tava atrasado 4 horas e quem entra antes do Lobo? Érico Rocha. Só que eu só tava acostumado a falar com quem gostava de mim. Só que ninguém ali pagou pra mim ouvir. E era tudo uma galera do mercado financeiro e tal. Era o capital inicial abrindo o show do Coldplay. Eu lembro até hoje. O cara... Sai daí, eu vou tentar não falar palavrão. Sai daí, caramba. Cara, você mais quer uma palestra, o cara... Sai, vai embora. Cara, isso é horrível. Lobo. E aí aquilo me tirou da minha base, porque eu tava acostumado a ser apreciado. Pelo contrário, foi horrível. E aí eu terminei aquela palestra o mais rápido que eu consegui, porque eu queria acabar aquilo. De repente entra o Lobo lá. Agora eu quero ver essa galera. Tá puta da vida com do Lobo, tá 4 horas atrasado. Em 3 segundos, cara, tava todo mundo amando. E inclusive eu assistindo ele deu uma palestra de 4 horas, eu falei, agora eu vou falar com o Lobo. Ele sai de lá, pega um helicóptero, vai pra Guarulhos, eu nunca encontro o cara. Mano, você nunca falou com ele naquele dia, né? E naquele dia eu aprendi uma lição que eu levo pro resto da vida. Eu não quero viver aquele dia 2 vezes. Qual foi o meu erro? Foi entrar numa palestra, achando que as pessoas iam gostar de mim, porque era isso que eu tava acostumado, mas não era o meu avatar, não era aquela pessoa. E eu fui despreparado. Se eu fosse entrar hoje, eu não ia entrar e falar assim, cara, eu vou fazer vai ser um sucesso, essas pessoas estão lá pra me ver. Eu ia falar coisas, cara,
eu também tô bravo, eu tô querendo ver. Eu vim aqui só pra ver o lobo, eu ia me conectar com a dor que eles estavam sentindo lá atrás. Absolutamente hoje, toda vez que eu faço uma palestra fora do meu negócio, quantos de vocês aqui me conhecem? Quantos de vocês já fizeram 100 mil reais em 7 dias com aquilo que você ensina? Porque daquele momento eu coloco, eu tô falando pra alguém que já me conhece ou que gosta, daquele momento eu mudo o negócio, porque eu não quero viver daquele dia, não. Você lembra que ano que era isso? Ai, cara, 2016, 2015... Cara, mas era uma época que eu não era ainda, acho que eu não tinha canal. Eu era um assessor de investimentos, eu acho ainda. E aí, aquele dia, imagina que eu nunca tinha visto na minha vida um pitch de vendas no palco. Nunca tinha visto. E a primeira vez que eu vi foi de alguém que eu nunca tinha visto na minha vida, falando de marketing digital, que falou que negócio que é esse? Que parecia meio pirâmide na época, sabe? Uma coisa que ninguém conhecia direito. E aí você pegou e vendeu um produto digital lá. Eu falei, que loucura esse negócio, esse cara tá aqui, eu quero ver o Lobo, ele tá vendendo um negócio, me fazendo assistir. E sabe o que eu aprendo com isso? Cara, se eu fosse voltar no tempo, eu tivesse comprado esse negócio, eu teria acelerado em muitos anos o meu processo de aprendizado. Porque na época eu não tava maduro. Então eu era o cara certo na hora errada. Então por ser o cara certo na hora errada, eu não consegui valorizar o que você tá mostrando. Mas com esse conhecimento, eu já devo ter faturado, cara, eu vou chutar aqui, talvez uns 600, 700 milhões de reais com o digital. Se a gente for somar, né, o que a gente faz no grupo e tal. Com um conhecimento que na época eu não tinha maturidade pra entender e critiquei, cara. É muito louco. Meus alunos faturam pelo menos mais de 1 bilhão por ano. Me dá um exemplo, cara, de, sei lá, uma pessoa normal, assim, que faz 100 mil reais em 7 dias, assim, só pra exemplificar. Vou falar um pouco disso porque eu sou um cara que o digital mudou minha vida. Quanto você estimaria, cara, assim, que você, através dos seus alunos, assim, você impactou? Você consegue ter uma noção do impacto da sua galera? Depois de 2020, eu tomei uma decisão de começar a catalogar os resultados que os meus alunos me falavam. Quando o cara faturava, sei lá, mais de 10 milhões por ano, eles não me falam assim. Eu tenho uma série de negócios que eu sei, que eu mentoro, faturam mais de 10 milhões por ano, mentoram mais de 5, mentoram mais de 2, mentoram mais de 1 e por aí vai. E depois disso, com segurança, desde 2020, meus alunos faturam pelo menos, conservadoramente, mais de 1 bilhão por ano. A Hotmart fez um estudo de quantas pessoas o nosso mercado emprega. E ela fez um estudo lá com sabe-se Deus quem, tá? Uma coisa séria. FGV. Foi a FGV, né? O nosso mercado emprega, direta e indiretamente, mais pessoas do que a indústria automobilística do Brasil. Esse 1 bi não chega próximo do número que você agregou, porque vamos supor que você ajudou alguém a faturar 10 milhões e essa pessoa ensina alguém a fazer dinheiro. Cara, essa pessoa gerou X, fez os outros gerarem muito mais. Então, assim, é uma cadeia de bilhões por ano. É tão conservador que só um aluno meu começou do zero com a gente, Heber Carvalho. Ele fatura mais de 400 mil por ano. Às vezes quem tá assistindo aqui vai falar assim, esse cara é papinho, vende ilusão, essas coisas. Com certeza vai ter gente falando isso. Me dá um exemplo, cara, de, sei lá, uma pessoa normal, assim, que, sei lá, que vende, que faz 100 mil reais em 7 dias, assim, só pra exemplificar. Eu vou te dar um exemplo bem da base. O Cleiton morava na Cracolândia por 1 ano, literalmente. Depois que ele fez 6 em 7, eu fui fazer uma entrevista e ele falou pra mim, eu morava na Cracolândia. Eu falei, você morava mesmo? O que você comia? Ele falou assim, droga, não come. Eventualmente ele queria sair daquilo. Eventualmente ele chega no dia do chega, fala pra mãe dele, mãe, eu quero sair. Ele bota todo o dinheiro dele na mão da mãe porque ele tava numa situação de vulnerabilidade. E aí, eventualmente, ele vê um vídeo meu da fórmula de lançamento ensinando a vender o seu conhecimento. Ele falou assim, eu sei colorir cabelo, vou comprar esse curso. Liga pra mãe dele, mãe, eu preciso que você investa esse dinheiro nesse curso. A mãe dele compra a ideia, pega o dinheiro dele, investe no curso, ele faz a fórmula de lançamento, faz 100 mil reais em 7 dias ensinando a colorir cabelo. Caramba, cara. Assim, mudou a vida do cara. Mudou a vida do cara. E da mãe, né? E da mãe. Hoje em dia ele tem até um projeto mais social com fins lucrativos mesmo, mas hoje ele ensina familiares a dar apoio a pessoas que têm situação de vulnerabilidade por dependência química. Que é outro exemplo, Samuel. Jogava, se não me engano, no Goiás. Ele conta na entrevista que o pai era meio louco, esse empreendedorismo muito louco, umas ideias mirabolantes, quem sustentava a casa era a mãe. E ele era todo mundo jogador de futebol. Eventualmente ele é cortado. Ele vê um vídeo, acho que do Flávio Augusto mesmo, de empreendedorismo, e ele chegou pro pai dele e falou assim, cara, eu fui cortado, vou vender balinha no sinadeiro que eu vou empreender. Que isso? Aí o pai fala assim, você não vai fazer isso não. Comprei um curso que eu nunca usei, não sei se foi exata as palavras, mas você vai estudar esse curso. Você não vai vender balinha. E aí o Samuel, ele tinha, se não me engano, no ato da entrevista, 17 anos, é uma pessoa sem ensino formal de 2º grau, se não me engano. A mãe dele tinha uma amiga que vendia calcinha e sutiã. E ele fala assim, dá pra ganhar dinheiro ensinando a vender lingerie. Então ele é um cara que pega o conhecimento de uma outra pessoa, mas ele entende a fórmula de lançamento, o ato de você fazer marketing, vender essa parada. E ele faz mais de 200 mil reais em 7 dias. Se não me engano, 268 mil reais em 7 dias. A situação dele muda. Hoje ele fatura mais de 2 milhões. Mano, olha só, o primeiro lançamento que eu fiz, eu
vendi zero. Cara, eu tinha comprado um curso de R$49 ali pra aprender a fazer o digital. Aprendi bastante, mas vendi zero. Aí o segundo, não lembro agora se era o segundo ou foi uma experiência, mas eu vendi zero, que eu tinha feito pro cara por R$1 comprar uma análise da previdência dele. Cara, vendi zero. Ninguém comprou. E aí depois eu investi muito dinheiro, que eu fiz o Código da Riqueza na época, investi quase R$1 milhão. Foi onde eu conheci o Flávio Augusto na época e tal. E aí eu faturei muito menos que isso, então eu tomei prejuízo. Só que o meu terceiro lançamento, aí eu fiz, acho que foram, cara, 300 e poucos mil reais. E aí depois eu devo ter feito 1 milhão, e aí depois acho que eu fiz uns 20 ou 25 lançamentos seguidos, onde eu sempre fiz mais de 1 milhão. Depois de uns 5 lançamentos, eu acho, a gente fez só lançamento acima de 10 milhões. E deve ter feito uns 10 ou 15 lançamentos acima de 10 milhões, seguidos, né? Foi subindo, teve um processo de aprendizado e realmente a gente fez muito dinheiro. E aí depois a gente entendeu que isso não era o nosso negócio, é só o processo de aquisição pro nosso negócio, de fato, né? Então, gerou foi caixa legal. Pra você... Para eu poder investir no nosso business e tal. Autoridade. Caixa, autoridade. Foi bem legal. Cara, só antes de a gente falar dos investimentos mesmo, que a gente tá aqui pra falar disso, quais são os big numbers do seu negócio hoje, assim? Quantos colaboradores você tem? Quantos alunos vocês têm? A gente tem mais de 100 mil alunos. Ano passado a gente faturou 163 milhões de reais. Não foi em 7 dias, foi no ano, né? Margem líquida do ano passado foi 41%. Tenho 155 colaboradores. Mano, primeiro de tudo, velho, parabéns. E obrigado, viu? Porque, sem sacanagem, acho que a gente não estaria onde a gente tá se você não tivesse aí, não, mano. Seja direto ou indiretamente, com certeza não estaria, não. Eu sei que as pessoas me agradecem, mas ao mesmo tempo eu tenho uma dificuldade de aceitar constantemente esse agradecimento, porque assim, nesse processo eu ganho dinheiro. Então assim, não foi uma coisa sem fins lucrativos, não. Mas aí, cara, a gente tem que lembrar que vender não é uma coisa ruim, é uma coisa boa. Não tem problema você ter ganhando grana, pô. Eu tenho uma vida relativamente simples, tá? Depois que eu fiz esse montante, que é muito pra mim, o que eu faço hoje? Eu ensino essa parada, eu surfo variações do surf, kite, essa parada toda. Eu gosto desse esporte de mar e tal. E eu tô com a minha família. E eu tenho 47 anos hoje. Eu acho que foi até um vídeo do Cariani que ele fala. Eu vou passar os próximos 40 anos. Eu vou ter 87. Acumulando mais dinheiro para depois que eu chegar a 87 anos, eu daria esse dinheiro entre 47 e 87 para voltar até 47 e surfar um pouquinho mais. Então, nesse momento, pensei em parar. O meu sogro morreu repentinamente. Repentinamente foi fazer uma operação, infelizmente, ele morreu. E não foi uma morte avisada, não foi uma morte com aviso prévio. E naquele momento, eu passei 3 a 4 semanas planejando a minha aposentadoria. Como é que eu ia parar? Porque eu já estava bem, isso que a gente vai ver, pra mim é bem. E ao mesmo tempo que eu planejava parar, eu não conseguia parar. E eu acho que é aí que veio a sacada, sabe? Eu curto demais essas histórias. Eu amo demais essa capacidade de fazer isso. E foi aí que eu não parei. E por que eu tô te contando isso? Porque o trabalho que você faz, brother, é muito fundamental para esse país. O nosso ensino formal, não tô aqui para cuspir no prato que eu comi, me formou, me tornou quem eu sou, eventualmente deu certo, mas não ensina nada da habilidade financeira. Mas o fato de você dar esse tipo de, plantar essa semente de uma maneira grandiosa no país, faz a gente sofrer menos. Eu falo isso, sofrer como população, porque troca governo, faz governo, no final das contas, eu e você, agora que a gente construiu o patrimônio, vamos estar bem, mas e a base? E essa base não teve educação. Como é que você pode esperar? Então, às vezes, eles vão errar tentando acertar. Vão perder muito, não precisava perder. Eu acredito que o seu trabalho diminui várias dores desnecessárias que o Brasil tem. Eu acredito que é um projeto muito mais social do que o meu, porque se atinge muito mais pessoas na base. Não os loucos que querem empreender, construir patrimônio de uma maneira. Parabéns. Você quer que eu chore, mano? Você tá tentando fazer eu chorar? Eu tô quase, mano. Mais um pouquinho aqui eu choro, velho. Engraçado, tem um livro que modificou a minha vida, tá? 2 livros que eu não consegui dormir. Trabalhar para bancos de investimento, né? Precificando título de dívida pública. Essa era minha carreira. E aí eu li um livro que chama Pai Rico, Pai Pobre. E sinceramente, aquele livro tem uma ideia central. Essa ideia que me venderam de estuda, constrói uma carreira, compra uma casa, não vai me trazer riqueza. E aquilo tira o meu chão, porque eu passei 20 anos da minha vida adulta percorrendo isso. E eu falei, nossa, eu vou ficar o pai pobre. E um pai pobre esforçado. Mas eu falei, cara, vou me esforçar e não vou chegar onde eu achava que eu ia chegar. Quebrou meu sonho. E aí, o segundo livro que modifica a minha vida foi o Trabalho 4 horas por semana. Ele dá a ideia de você vender um produto que não depende do seu tempo. Por exemplo, conhecimento. E aquela ideia, quando eu vi, eu não conseguia desver, eu não conseguia dormir. Eu lia e relia aquela parada toda, isso muito antes. Antigamente, eu e você tive que ter um livro best-seller, boladão, mundial, pra gente ver. O conteúdo que você faz, cara. Sim. De quantos de vidas que você vai transformar financeiramente, que você nunca vai ter a noção que você ajudou. Na minha época, os meus amigos iam pra balada e eu ia pra mesma balada trabalhar como barman. Eu queria te dar um presente, mano. Caralho, meu Deus! O que eu queria saber, Érico, como que você lida com dinheiro hoje?
Caraca! Meu Deus! Cara, você falou que eu diminuo a dor das pessoas, né? Na verdade, assim, eu aumento a dor temporária delas, mas eu reduzo a dor fixa. Eu aumento um pouco do esforço delas no presente, mas em compensação, esse esforço é o melhor esforço que ela poderia fazer, né? Se a gente olhar para juros compostos, imagina que R$1 hoje que você ganhou, você pode escolher gastar ou guardar. Se você gastou, você viveu R$1 de prazer. Se você guardou, esse R$1 daqui a 30 anos vale R$30. E a mesma coisa funciona para horas trabalhadas. Você tem sempre as decisões, né? Você pode sair, fazer alguma coisa agora, ou você pode investir isso num trabalho. Na minha época, os meus amigos iam pra balada e eu ia pra mesma balada trabalhar como barman. Cada uma hora trabalhada hoje são 30 horas no futuro que você ganha. Então essa lógica é a lógica da dor temporária para você ter, né, um retorno sólido na sua vida. Pô, a gente tá falando de tudo isso, mas eu queria te dar um presente, mano. Um cara que também contribuiu pra caramba, né? Sim. Mas assim, é um presente simbólico, tá? Mas pode ser que duplique o patrimônio dele, porque os caras têm o costume de quebrar as coisas. Não é? Caralho, meu Deus! Olha só, brother, olha isso. Cara, ficou bem legal, né, meu? Ó, tem um esqui, tem um professor, violão. Ó, poucas pessoas sabem que eu vendi berimbau na Alemanha. Berimbau, mano. Foi minha primeira tentativa de ser empreendedor que foi frustrada. Vender berimbau. Tal, exatamente, na Alemanha. 6 em 7, uma bike, olha, a galera atrás. Pronto, agora que veio o carinho, agora vem a hora, né? Agora vem a hora, né? Ele tá aqui elogiando, não sei o que lá. Agora vamos ver, né? Chegou a hora da verdade. O que eu queria saber, Érico, como que você lida com dinheiro hoje? Eu acredito que eu estou numa fase de acumulação ainda muito grande, então eu não estou naquela fase onde eu quero preservar. Mas peraí. Quando você fala acumulação e não quer preservar, o que você está falando você está querendo aumentar seu patrimônio, então. Correto. A maior, grande parte do meu dinheiro está na renda variável. Eu invisto muito em empresa, porque eu estou numa fase de crescimento. A renda passiva não é algo que te motiva. Eu acho que é porque eu estou acumulando. Eu acredito muito em investir na cadeia produtiva, um pouco de Barça aí na jogada. Teve uma época que eu era bem mais agressivo do que eu sou, então eu não sei se eu vou ser ultra agressivo, porque você já deve ter visto coisas, tá? Mas você acha hoje que você é ultra agressivo? As corretoras pedem para eu assinar as paradas 20 vezes, entendeu? Eu tenho umas ideias, então você vai ver ideias de negócios, onde eu tô preparado para ou dobrar todo o meu patrimônio, ou perder tudo. Eu tenho essas ideias. Ao mesmo tempo, eu tenho uma renda, eu vou chutar que eu tenho uma renda de emergência razoável. Eu tenho um perfil de crescimento, a custo de uma preservação de curto prazo. Então, algumas coisas vocês vão ver lá ultra agressivas. Eu vou chutar que eu tenho hoje 60% do meu patrimônio fora do Brasil, investido lá fora. É um hedge, você fala hedge em português é o quê? Proteção, segurança. Proteção, segurança, né? Eu acredito de manter esse balanço entre o investimento no berço do empreendedorismo tecnológico, que é os Estados Unidos, mas eu moro no Brasil, pretendo morar no Brasil, já morei muito tempo da minha vida adulta fora do Brasil, tenho cidadania inglesa, para você ter uma ideia, eu sou cidadão inglês, minha família também. Morei tanto tempo lá que eu me tornei cidadão inglês, né? Você falou que você tem 60% fora do Brasil, né? Eu acho que tá por aí. Isso daqui tá em qual instituição? Eu tenho uma offshore, tenho uma conta da XP lá fora que investe isso, né? Onde eu tenho essa offshore. É mais offshore, mais por imposto de soberança. Eu não sei nem se disso a gente vai se livrar por um tempo, né? Mas enfim, tem uma estrutura. Mas é bom a gente se aprofundar nisso, acho que é um momento importante para você. Quase nenhum imóvel, a minha vida até tempo atrás não tinha, hoje eu tenho 2 terrenos, eu moro numa casa alugada, eu estou começando uma construção de uma casa, a gente estava até falando agora, eu devo estar fechando um contrato com a construtora daqui a 1 ou 2 semanas. É a primeira vez que eu vou construir uma casa, eu tenho 2 terrenos, mais nada, o resto está tudo investido. Sabe que um dos melhores investimentos que existem, na minha visão, para quem tem imagem pública é construir? São os melhores investimentos que existem. Porque... Fala mais sobre isso. Cara, e olha só o que ele está falando, um dos melhores investimentos que existem. Que existem. Falou o sócio do Perini que investe em Bitcoin, entendeu? Mas melhor que Bitcoin. Depende. Vamos lá. Eu acho que é melhor que Bitcoin. Constrói sua tese. Eu acho que é melhor que Bitcoin pela relação de risco-retorno. Sim, tá? Fala mais sobre isso. Não é que eu acho que vai render mais, mas a relação de risco-retorno, sim. Por exemplo, eu comprei uma casa por 4 milhões. E aí eu fiz um retrofit nela. Gastei 7 milhões. Só que desses 7 milhões, 6 milhões eu paguei em permuta. Com a minha influência. Imagina que eu peguei, no final das contas, investi 7 milhões, então 4 mais 7 vai dar 11. E recebi muitas propostas por 15. Então, no final das contas, eu gastei 11 e eu podia vender por 15. Já é um retorno bom. Mas no meu caso, eu paguei 5
5 e poderia vender por 15. Você tem dinheiro, você pode negociar bem, então geralmente você paga um preço melhor. Depois disso, você tem inteligência. Então você vai pegar dinheiro da pessoa que não tem. Cara, o banco é muito inteligente, o cara sem conhecimento técnico geralmente é o pessoa menos inteligente, então ela deixa dinheiro na poupança, por exemplo. E o banco, que é o muito inteligente, para te emprestar dinheiro, ele pega dinheiro do pouco inteligente na poupança e empresta para você no financiamento imobiliário. O financiamento imobiliário é uma das menores taxas que tem de empréstimo. Na minha casa agora, na outra casa, eu peguei um empréstimo a 8,99 e eu invisto a quase 17% ao ano, então eu tenho spread. Então você ganha dinheiro nesse capital e ainda faz um retrofit ou uma obra, alguma coisa, recebe uma boa parte disso em permuta ou, cara, com descontos por causa da sua influência, por ser quem você é. Porque você reduz o custo de aquisição para essas marcas que te dão alguma coisa. Então uma construção, cara, ela é um dos melhores investimentos para um influencer ou para quem tem influência, entendeu? Só fiz bons negócios. Você tá uma estratégia do seu próximo milhão. Imagina você dizer para nós qual é o seu sonho e a gente criar um plano para que você chegue lá. O Plano Perfeito é um quadro onde a gente traz um empresário ou uma empresária e a gente aqui cria um plano perfeito para que esse empresário possa chegar no seu grande objetivo. Você tem algum sonho de chegar em algum número? São 10 milhões. Entre 35 e 40. A meta é 3. 6 milhões no ano. 3,1. Você falou de 50 milhões ano que vem. Por que não 1 bilhão? Como é que sai o Netão daqui hoje? Com dor de cabeça, cara. Quando a galera chega pra você nos eventos, o que eles pedem pra você ajudar? Uma palavra, inspiração. Eles pedem mentoria pra você inspirar, eles não pedem técnica. Então... Cara, é uma mina de ouro, eu, Sergião. O Sergião é um novo Bitcoin. Incrível a sua história, mas eu acho que depois desse plano, a sua cabeça vai mudar. Realmente, isso quando ele falou, eu falei, é um negócio que eu perdi muita oportunidade. No digital, como é que tá isso? Cara, a margem digital é alta, né? Quanto que é? Tá louco? Foi apedrejado lá. Onde ele tá muito mal. Fala a mesma coisa que você falou pra mim. Eu não tenho paciência. Se tivesse entrando 1 milhão por dia na sua conta, eu acho que você tinha, né? Isso daqui dá pra fazer uma grana bizarra. Qual que é a oferta do seu produto? Você diminuir a barriga aprendendo a respirar. Em quanto tempo? Isso eu achava que eu tinha um produto assim, estou indo muito Se eu bem. quisesse crescer ela demais, eu ia fazer isso. Eu não sei se é ela que é isso. A minha expectativa com eles é que eles consigam ver o que eu não tô vendo. Você emprestou o seu conhecimento, seu cérebro, seu carisma para um monte de podcast. Depois que passou o hype, você não tem nada. Se preparem, porque agora vai começar o quadro que pode mudar a sua vida. Mas então, beleza, então tem os 60% fora do Brasil, offshore, contra XP, e os outros 40% estão onde? Ah, quer ver? Quero. Eu devia saber, né? Quando o cara chega nesse nível de ter tanto dinheiro assim, não dá mais. Não dá pra O lidar, cara esquece. Ó, eu sei uma coisa do Eric que ele não tá querendo falar, mas eu vou revelar. Eu vou contar. E eu acho que pelo menos uns 15% do patrimônio do Eric tá em prancha. Uns 15%. Prancha e vela e... Sério, cara? Tem muita prancha? Cara, tem muita prancha. Minhas pranchas valem mais que meus carros. Mas a que preço que pode chegar uma prancha? Eu sou marqueteiro, é 5 porque é mil muita reais, prancha. 6 mil reais. É uma de carbono, né? Porque agora eu tô rico, né? Aí você compra de carbono, que faz Pô, isso. eu ganhei uma prancha do Medina, ele mandou assinada lá um dia, achei animal, assim. Pô, e eu que nem surfo. Ó, eu vou dar uma visão mais macro e depois a gente vai no detalhe, que isso aqui é realmente tudo que eu tenho. Então, esse aqui é o meu patrimônio total, Somando imóvel, tudo. somando imóvel Somando tudo. Como é que empresa é? ou não? Não, nada de pessoa, minha pessoa física, tá? Caraca! Julinho! Que isso, cara? Não dá pra contar. Nossa! Isso aqui, eu tenho metade da minha empresa, né? Eu não sou dono de toda a minha empresa. Então, meu irmão é sócio, meu irmão Hugo, desde o princípio, ele é sócio da outra metade. Isso é metade do que a gente acumulou nesse processo. E Cara, enfim, parabéns aí, viu? Não é simples chegar nesse resultado, não. Mas parabéns. A gente divide aqui no patrimônio dos Estados Unidos, desse montante, ó, exatamente isso. Então, ó, 40% está investido em ações, 6% nessa empresa aqui que eu tenho de uma venda passada de uma empresa, mas isso aqui não é líquido. Aqui eu vou te mostrar exatamente quais ações eu tenho nos Estados Unidos. Né? Aqui nos Estados Unidos são só estoques, basicamente. Só estoques, eu vou te mostrar. Tem S&P 500 e 5 outras ações. E uma vai te assustar. O cara é somente Eu vou- copy. Não, Toda cara. hora ele manda um copy, né? Não, você não vai acreditar. E a última é a mais importante. Uma tem 20% do patrimônio da minha pessoa física. 20%? Então tá bom, tô te assustando? E eu acho que você não vai gostar dela. Sério? É, eu assisto seu negócio. Mas enfim, tem umas teses muito loucas aí. Tem a tese do dízimo. Depois eu te explico. Tese do dízimo? Tem a tese da segunda primícia. Depois a Tá, gente fala. vamos lá. Aí tem patrimônio BR. Você faz o dízimo? Não. Não? Não, eu fiz o dízimo nessa empresa.
Ah, Porque a ideia do dízimo é você doar, né? Na época eu comecei a ter uma ideia de colocar 10% do meu patrimônio de pessoa física numa coisa que eu estava disposto a perder. E aí esse 10% virou meio que 20%. Mas sabe que, pra mim, o conceito do dízimo não é doar, é Fala devolver. mais. O conceito do dízimo é devolver. Eu sou cristão, né? Uma das coisas que mais pegam os cristãos, ou aqueles que struggle um pouco com esse conceito, é que você fica, pô, vou dar o dinheiro, cara lá que vai roubar, o pastor, não sei, eu vou fazer o que eu quiser com o dinheiro e tal. Então o dízimo, pra mim, ele ficou mais leve quando eu entendi o conceito de que não sou eu que tô dando uma parte do que eu ganho. Eu tô devolvendo uma parte do que Deus me deu. Você faz. Faço. E aí isso daqui facilitou muito. Porque se você entende que você fez, é diferente você dar uma parte que você fez. Agora, quando você tem o entendimento que Deus te deu, fica mais fácil. Porque, pô, pera aí, Deus que te deu, você não vai devolver uma parte? Posso fazer uma pergunta sobre isso? O dízimo que você dá é sobre o prolabório ou dividendos? Ou é sobre tudo? Eu vou te falar um negócio. Quando a gente vendeu uma parte da empresa, a gente vendeu 17% da empresa por mais ou menos uns 200 milhões de reais. Entrou um dinheiro na minha conta de uma única vez, que nunca tinha entrado tanto, né, de uma única vez. E eu fazia dízimo ali e tal. E aí eu comecei a, pô, peraí, preciso levar a sério esse negócio aqui. Não que eu não levasse antes, mas aumentou o grau de pressão. E eu falei, o que eu faço com isso? É muita coisa, né? E aí eu fui estudar sobre. O que eu fiz? Fui atrás de 6 bilionários cristãos para ver o que eles faziam. Só ouvi a opinião de cada um. Cara, eu fiquei assustado. Nenhum deles concorda entre si. Um achava que era sobre o líquido, outro achava que era sobre o bruto, outro achava que era sobre dividendo, outro achava que era sobre salário, outro achava que tinha que ser para igreja, outro achava que você podia doar para onde você quisesse, outro achava que você podia dar no final da sua vida, outro achava que você tinha que dar na hora que entrava. Um achava que era 10%, outro achava que era 20%, outro falava que tanto faz, qual era o valor, o outro falava que não precisava fazer isso porque ele ia investir para ter mais dinheiro e dar mais lá na frente. O outro dava um valor que não tinha nada a ver com percentual, era só o valor que ele queria. E aí eu comecei a formar a minha tese disso. Um dia eu vou escrever meu entendimento sobre isso, eu comecei a estudar muito a fundo, né, nesse assunto. Aí eu tenho entendimento. Fora do Brasil, provavelmente está em ações, o 100%, né? No Brasil, patrimônio BR, isso aqui inclui patrimônio BR, que é o meu patrimônio imobiliário, né? Esses dois terrenos. Ações, eu vou te falar quais exatas, né? Depois eu tenho empresas no Brasil que eu aportei dinheiro. São jogadores únicos. Eu vou dar um exemplo de uma empresa que eu aportei dinheiro, a Brasil Paralelo. Eles fizeram a captação. Ah, você entrou lá? Eu entrei lá. Pô, que legal, cara. Entendeu? Outra empresa que eu me tornei fundador agora, e ao me tornar fundador eu fiz um aporte também, foi a Puríssima, a próxima empresa do Flávio Passos. Flávio Passos. Legal. Então é uma parada que eu acredito muito. Obrigado, hein? É um empreendedor de track record, né? Obrigado. Total. E eu tenho esse montante, eu coloco ele separado porque ele não é líquido. Aí eu tenho isso aqui em renda fixa, que é 16%, e eu acredito que eu vou gastar isso aqui na construção da minha casa. E eu tenho esse patrimônio imobiliário, eu tenho esse terreno aqui em Brasília que vale isso, e eu tenho esse terreno aqui na frente da praia que acredito não vale isso. Mas aí aqui tá construído ou é só o terreno? Só terreno. Os dois são só o terreno. Então, assim, eu tenho algumas coisas que eu gosto de ver, isso aqui é o patrimônio total se eu colocar tudo. Mas tem coisas que não são muito líquidas. Então eu peguei patrimônio líquido e eu gosto de ver isso aqui, ó. Patrimônio líquido é o que eu tenho em ações, tirando essas empresas que eu tenho investido que eu não considero líquido, e eu não coloco meus terrenos como patrimônio porque eu não quero vender. Isso aqui, um dia eu quero ter uma casa na praia, tá bom, isso aqui é meus Estados Unidos, tá? Eu tenho VUL é S&P 500, aqui tem a porcentagem do portfólio dos Estados Unidos. Pô, cara, você é muito organizado. Você fez essa planilha só pra mostrar aqui, não? Não, Você acompanha mesmo ela? Acompanho. Caraca. Eu tenho um stock picking dessas ações aqui. Qual que é o seu processo de stock picking? É você que escolhe? Cara, meu processo no começo era tudo VUL. E aí, o meu irmão, Hugo, ele lê balanço, ele é aquele cara que lê balanço de tudo, de tudo, de tudo. E aí, eventualmente, ele me joga ideias. Meu portfólio é um pouquinho diferente dele, ele acompanha muita coisa, eu não consigo acompanhar muita coisa. Então, isso aqui é o que eu acho que eu consigo acompanhar. Então, tem o quê? Essas ações, dependendo do peso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pode falar as ações? Pode, claro. É Tesla, Apple, Amazon, Google, Microsoft, TSM, ASML, isso aqui é Bitcoin. E aí, isso aí é muito... Tenho um ETFzinho de Bitcoin. Eu tenho um ETFzinho, e se você ver no patrimônio, que é 7% do meu patrimônio lá fora, e na visão geral... Ué, mas é recente que você comprou Bitcoin? É, muito recente. Porque pra você estar negativo ali, você comprou agora, né? Eu comprei o Bitcoin a 118 mil. Eu podia ter comprado devagar, mas eu não gasto tanto tempo. Eu podia ter pegado aquele, total aportado, isso aqui em Bitcoin. E eu podia ter comprado devagar, mas na ideia, eu penso daqui a 10 anos. É uma tese. Se você olhar na minha pessoa física... Pô, eu tô muito curioso, velho. Eu tenho. Vai se fuder. Pode. Só porque você senão... só vai ver, sério. Essa planilha é maravilhosa. Eu tenho 7% da minha pessoa física em Bitcoin. Peraí. Não, cara, 3. Meu Deus!
Então é 7% do meu portfólio. E essas ações aqui era muito do que o Hugo falava. Por exemplo, TSM eu não conhecia muito, agora eu sigo. Teve um crescimento de 113%. Essa foi a sua tese que você falou que... Foi a tese do Hugo. Eu peguei a carona no Hugo. O Hugo que é o seu irmão. Meu irmão, é. Comecei a investir isso aqui, Tesla, que carrega muito, na época da Tesla. Essa foi a única tese que eu acho que a Tesla, para mim, eu vou só dizer qual que é a minha tese, só para você entender, é uma opção. É em dólar, viu, Ladeira? Ah, é dólar? Caraca! Em Tesla, eu aportei isso aqui, que na época eu acho que era 10% da minha pessoa física. E eu tinha uma tese, se a minha tese estiver certa, de alto risco, eles vão tentuplicar. Essa é a tese. Resolver autonomia em carro e vão fazer aquele robozinho maluco lá. Cara, isso é muito louco, né? Se isso acontecer de fato, não tem porquê. Assim, colaborador em casa, essas coisas, era tudo robô, velho. Mas é uma tese, é quase como se eu estivesse investindo numa startup que não é uma startup, tá? Então, dane-se pra mim quantos carros eles venderam, dane-se eles estão passando na BYD. E aí, depois que eu consegui, comecei a comprar, ela cresceu isso aqui, ó. Então, ela se tornou uma parte muito grande no meu portfólio. De 3 foi pra isso aqui, e aí, se você for ver na visão geral, hoje ela carrega 20% da minha pessoa física. A gente, inclusive, tem um ETF, que é o GPUS, que basicamente compra as empresas lá fora e tudo mais, né? O S&P. O Ladeira viu o número, agora tá satisfeito, aí ele volta. Não, é que eles pediram, vai lá pra tirar foto, aí eu só fui fazer a minha... Eu entrei foi em depressão, achei que eu tava bem de vida. Pô, tava tão bem, né? Vamos aumentar minhas metas lá. Vamos botar mais arriscado, comprar um pouco de Tesla. Que você tá falando isso, mas eu tô carregando um risco, o primo sabe, eu tô carregando um risco grande. Então, mas é o que eu ia falar. Estados Unidos, as empresas dos Estados Unidos, elas com certeza são empresas de muito mais qualidade que as nossas, numa economia de muito mais qualidade que a nossa, com risco político muito menor que o nosso, né? E numa moeda muito forte. Apesar de ter o risco político. Tem, mas muito mais baixo que o Mas nosso. se quebrar lá, a gente pega a rebarba aqui, né? Fui na convenção do Warren Buffett, da Berkshire, esse ano. Foi muito massa, que foi a aposentadoria do Buffett. Eu lembro que teve um cara de um país muito estranho, cara. Não lembro qual país foi. Ele fez uma pergunta pro Buffett. O que o meu país precisa fazer para ser bem visto institucionalmente? Para que a gente receba aporte de fora e tudo mais. Ele falou, só tem uma coisa que seu país precisa fazer. Duas, na verdade. Você precisa fazer com que a sua moeda seja estável e você controle a inflação. Ele falou, só isso, essas duas coisas, sucesso pro seu país. Ah, Brasil tá tranquilo, hein? Só isso. Ele falou, só isso juros a 15%. E aqui é o que os Estados Unidos faz bem e a gente no Brasil faz mal. Qual que é o problema? Quando a gente olha pro Brasil, a gente tem um PL das empresas, que seria o número de vezes que o lucro das empresas é negociado, muito baixo hoje. A gente está sendo negociado a 6, 7 vezes o lucro aqui. Nos Estados Unidos, no S&P, a gente tem mais ou menos 30 vezes o lucro ser negociado. Esse diferencial de PL, se você for pegar Estados Unidos contra países emergentes, isso aqui aconteceu 2 vezes na história só. Se eu não me engano, agora é a 3ª vez na história que a gente está com esse diferencial. Ou os Estados Unidos está muito caro, ou a gente está muito barato. Ou a gente está muito barato, né? Ou as duas coisas. Ou as duas coisas, que deve ser o que está acontecendo, porque os múltiplos do S&P estão muito altos e realmente a gente está com um múltiplo muito baixo. E no Brasil, você vê que o Ibovespa ele se manteve e o número do EBITDA das empresas do Brasil aumentou. Então você vê o EBITDA que aumentou e o múltiplo não mudou, né, no final das contas. Na verdade, sim, foi impactado negativamente. Quando a gente olha para isso, não dá para dizer que essas empresas não são de extrema qualidade. Não dá, elas são incríveis. Todas as empresas que você citou são empresas incríveis, sólidas, gigantescas e tal. Porém, cara, é uma questão de perfil, que aí é uma reflexão mais sua. Mas a gente tá passando, cara, por um momento nos Estados Unidos onde quanto mais sobe, menor o prêmio. Como se fosse assim, você prefere investir numa empresa incrível, mas onde talvez não tem mais prêmio, porque subiu demais, ou você investir em empresas boas que tem muito prêmio, sabe? Então, aqui é um pouco dessa reflexão só, não falando pra gente mexer nisso, não. Eu, Thiago Nigro, eu não tenho a manha de ter uma aplicação tão pesada, tão concentrada em ações nos Estados Unidos hoje, entendeu? Você, Thiago Nigro, qual que é a sua proporção no momento? Hoje do que eu invisto deve ser 24% dos Estados Unidos. Só que desses 24%, eu tô com uma tese diferente de ações. Qual que é a sua tese? Renda fixa. Interessante, cara. Renda fixa nos Estados Unidos, assim, qual foi o investimento que mais rendeu no Brasil? Você sabe, Ladeira, o investimento que mais rendeu no Brasil? Porto Seguro. No Brasil? Tipo de classe de ativo. Eu acho que é VEG, não? Não ativo específico, né? Classe de ativo. Deve ter sido ações, né? Cara, não foi ações. Pô, não foi ação, Não foi ação, cara. não foi ação. CDI foi muito bom. CDI bombou muito. Foi uma das melhores classes da história. Relógio. CDI. Relógio bombou. Vinho. Vinho rendeu mais que relógio, mais que CDI. Mas se você for pegar CDI, rendeu muito. Tipo, muito mais que ação. Mas teve algo que rendeu mais que CDI. Ouro. Mas aí no Brasil. É ouro. Ouro foi bom. Mas quando eu pego classe do Brasil, o que rendeu mais que CDI foi inflação. Inflação mais 6%
6%, rendeu mais que CDI. Muito mais. Muito mais que ação? Muito mais que ação. Inflação mais 6% foi o que mais rendeu no Brasil na história. Só que tem só uma coisa que rendeu mais que inflação mais 6%. Por que você colocou mais 6% aí, brother? Consegue investir no tesouro, a inflação mais 6, entendeu? IPCA mais 6. Na verdade, hoje você consegue investir até IPCA mais 8 no tesouro. Quanto que tá o IPCA? 5,60 hoje. Então, IPCA mais 6, 5,60, vamos supor que seja 6. IPCA mais 6 é 12%, tá menos que o CDI. Exato. Você acha que a inflação vai aumentar? Quando a gente faz essa conta, a gente pensa, caramba, se tá dando 12% e o CDI tá dando 15%, eu vou no CDI. Aí você vai pro CDI. Aí daqui a pouco o CDI diminui. Aí você fala, nossa, agora eu vou pra inflação. Aí você vem aqui e tá IPCA mais 4. Aí você fala, putz, ferrou. Então você tem que ir pra cá antes. Só que qual que é o ponto? Por que eu tô te puxando e te provocando aqui? Porque tem algo que rendeu mais ainda do que IPCA mais 6. O quê? Dólar mais 4. Que é dólar mais 4. Ou seja, se você investe numa renda fixa nos Estados Unidos, paga 4% ao ano. Demorou pra sacar essa. O que você tem que botar? Eu pensei, quem que vende dólar mais 4, brother? É só colocar o dinheiro em dólar lá e investir em tesouro. Em renda fixa. Renda fixa 5%, inclusive é mais 5%. Exato, mas é aí que entra a mágica. Então olha só como eu tô empilhando. E hoje nos Estados Unidos você consegue investir a dólar mais 6. É os bonds? Em Pode investir em treasuries? bonds. Os treasuries estão pagando um prazo um pouco mais longo. Corporate. Os bonds, né? Eles estão pagando aí mais 6% e tal. Quando você pega treasury, você consegue investir a 4%. Na verdade, mais de 4 e pouco. Só que hoje, você pode investir em bonds de JP Morgans da vida, empresas gigantescas, pagando dólar mais 6 e pouco. Só que aí, ao invés de você escolher cada um, você compra um ETF que investe em 3 mil bonds dos Estados Unidos com um rating praticamente AAA, que paga na média dólar, né? Mais 5,8, 5,9. Então aqui, e o Trump tá fazendo uma pressão muito grande lá para diminuir a taxa de juros. Então se você investe a dólar mais 6, alguma coisa assim, acho que é um bom momento, cara. Ele tá fixo? É a fixo, taxa de juros pré-fixado ou pós-fixado? Porque se o Trump diminuir a taxa de juros, esse 5% vai diminuir também. Ele diminui, significa que o preço dele aumenta. Então, se você quiser vender antes, você ganha um dinheiro. Porque tá garantido. É pré-fixado. Nos Estados Unidos, todas as renda fixa são assim. Não existe esse pós-fixado que a gente tem no Brasil. Tem, cara. Não. Você tem uma taxa e ela oscila. A renda fixa, ela oscila. Eu reduziria um pouco esse risco, não por ser contra o risco. Na verdade, por surfar uma onda. Diminuir um pouquinho essa exposição e colocar um pouco em dólar mais 6%, que é uma puta taxa. É animal, entendeu, cara? Vamos continuar aí pra ver. Vamos para o Brasil? Então, o Brasil, eu vou dividir. Lembra, vou chutar metade, tá? Isso aqui tá em ações da Bolsa, isso aqui tá em renda fixa. Vou para ações da Bolsa primeiro. Esse aqui é o que eu tenho. Tube, Banco do Brasil. Como que você escolheu essas ações? Cara, foi um processo do meu irmão mesmo. Algumas eu segui um pouco. Confesso para vocês que eu não sigo os balanços como ele segue, algumas são algumas apostas dele. Ele falou assim, e ele deve ter o dobro de ações disso. Eu peguei, cara, disso que você tem, qual que é o mais conservador? De repente, uma aqui que a gente está colocando que mais risco, que é a Vama, que isso aqui representa bastante risco. Mas fora isso, foi um pouco dele. Então, o Banco do Brasil, inclusive tá indo muito bem, né? O Banco do Brasil deu uma queda. Porrada, né? Itaú, Bancão, seguradora, a gente tem duas seguradoras, meio base, né? Seguradora, saneamento, energia, Engie, Equatorial. Cara, você tem muitas empresas de dividendo aqui. Klabin, uma aposta um pouco mais pra frente. Prio foi um dos grandes ganhos na época, né? VEG. Aliás, isso que eu não te perguntei. A offshore tá na XP, né? A parte Brasil, renda fixa, ações e tal, tá por onde isso daí? Tá no metade, 70% no Itaú, que eu fui por um private lá, e o resto tá na XP. Eu acho que deve ter... Isso aqui tá no XP e o resto tá no Itaú. Eu fui para o Itaú porque, na época, ele me oferecia, na renda fixa, essa era a tese, produtos melhores, LCAs, Bancão tem uns LCAs geralmente que são melhores do que os LCAs que a XP me oferecia. A XP oferecia geralmente caixa e era mais isso. A minha ideia na minha renda fixa era só um dinheiro que eu estava guardando para um fundo de emergência. Então você tem CRI? Tem o CRI a 96. Tem LIG, 103. Você tem liquidez nessas ligas aqui? Tenho liquidez em tudo. Cara, qual que é a sua leitura da sua carteira hoje? Como que você olha para ela? Penso uma carteira voltada para o crescimento. Eu penso muito longo prazo, 5, 10 anos, médio e longo prazo, ou até mais, tá? Eu tinha uma tese que a Bolsa, seja no Brasil ou seja fora, ia bater qualquer coisa no grande e longo prazo. E se a Bolsa não bater isso aí, o que vai bater, cara? Entende? Pô, é o setor produtivo do Brasil, né? Cara, o setor produtivo não crescer, colocava muita coisa em Bolsa. Bolsa, depois de um tempo, eu comecei a fazer, começa colocando em Bolsa. Aí você começa com stock picking, de repente você começa a comprar uma parte de algumas empresas que você conhece e tem abertura. E eu fui ficando viciado nesse processo.
eu fico ficando cada vez mais levemente sofisticado, né? Você chegou num número muito bacana para começar. Geralmente começa com elogio, né? Quando feedback você vai chegar no André, olha, você é um cara legal, chega sempre no horário, depois vem a porrada, O né? André que já conhece há mais tempo. Elogiando, eu já sei o que é. Ele já fala, isso não vai sair de terminar bem, Érico, pra você. Cara, não. Quebrou o raciocínio, né? Não, cara, acho que você chegou num número bom. Primeiro, você tem uma parcela internacional bem relevante, né? Ali, pelo que eu vi, na verdade, quase 45% lá fora, um pouco menos de 60%. Se você conta os seus terrenos ou não, né? Quando você conta o meu patrimônio imobiliário, 22% do patrimônio imobiliário, 40%. Os outros 40% em... Seja 50%, 60%, né? O que eu acho legal aqui? Geralmente, quando você chega no nível que você chegou, realmente faz muito mais sentido ter mais patrimônio fora. Por mais que você tenha falado que você está no meio de construção, você está no meio de construção, mas não tanto quanto você estava há alguns anos atrás. Naquela fase, acho que você devia ter muito mais dinheiro no Brasil. Porque o Brasil, mais risco, deveria ter mais oportunidade. Então é mais fácil fazer dinheiro aqui. É tudo muito mais barato. Renda fixa, taxa muito mais alta. Que agora o S&P tá bombando lá fora. É mais fácil fazer dinheiro aqui, mas é mais complicado. O que eu falo que é mais complicado? Você tem que ser mais sofisticado. O Brasil não é para amadores. Então lá, você compra... Vou dar um exemplo tosco. Quer investir na bolsa? Compra o S&P 500, você tá mais ou menos ok. Vai comprar o Ibovespa aqui. O Ibovespa aqui não representa o mercado. Tem algumas empresas que puxam mais. Então você precisa ser mais... sofisticado. Se a gente for assim, vamos só no princípio, a lógica do princípio. O Brasil é um país mais arriscado. Então ele precisa oferecer mais prêmio para que a gente confie o dinheiro ao Brasil. Então ganhar dinheiro aqui deveria ser, não mais fácil, mas deveria ganhar mais dinheiro aqui por causa do prêmio. Tem mais alto. Oportunidade. Você deveria formar patrimônio aqui. Só que como você está no nível que você chegou, faz muito sentido você ter muito patrimônio lá fora, porque por mais que você esteja construindo, cara, você está numa lógica agora também de perenidade do seu patrimônio. Então assim, é dolarizar o seu patrimônio, você está com uma offshore, que é até uma coisa pra gente falar depois, né? Então você tá numa offshore, precisa depois ver direitinho essa estrutura. Cara, aqui isso tá legal pra caramba, acho que essa diversificação tá muito boa. O que é um ponto só de atenção? Estados Unidos, ele é o melhor lugar pra você diversificar hoje além do Brasil, mas não deveria ser o único. Você diz Europa? Brasil, Estados Unidos e mundo. Mundo seria por exemplo, você tem um ETF que é o World. Então, simplesmente ao invés de você agora, Europa e tal, cara, World, você tem ativos no mundo inteiro. Acabou, entendeu? Então, eu teria uma parte aqui pra você ter globalmente. Na renda fixa, eu acho que aqui é onde a gente tem muita defasagem. Na minha renda fixa Brasil. Na sua renda fixa Brasil. Você tem uma parte dessa renda fixa, ou talvez toda, que você tem um compromisso com a sua obra, só que é um fluxo que não é de imediato. Então aqui você tem tudo pós-fixado. E no Brasil, cara, o IPCA+, é o que mais deu dinheiro ao longo do tempo. Hoje a gente está num prêmio bizarro no IPCA+, então uma parte seria muito relevante você colocar nisso. Então eu mexeria um pouco nessa renda fixa. Outra coisa é que a gente tem na parte internacional, aí vai depender muito do que você está disposto a fazer, mas eu acho que você vai se arrepender se você não mexer hoje. Cara, se você for ver os grandes investidores hoje, pega o Warren Buffett para começar. Cara, ele começou a vender todas as posições dele. Ele diminuiu muitas posições. E ele sempre é taxado de idiota. Em todas as crises, as pessoas começaram a questionar o Warren Buffett e ele sempre se deu bem depois. Por quê? Porque ele começa a retirar quando não tem mais prêmio. Não é quando a empresa não é boa, é quando não tem mais prêmio. Então ele começou a retirar muito. Hoje, eu diminuiria um pouco essa exposição. Você pega Howard Marks falando de crise, você tem o Ray Dalio falando de crise, pega o ouro subindo muito. Por que o ouro subiu tanto, cara? Você tem uma série de coisas. Eu acho que os Estados Unidos é um baita lugar, mas eu acho que é muito pesado em ações. Talvez diminuir um pouco isso, começar a colocar renda fixa nos Estados Unidos, que também está pagando uma taxa que nunca aconteceu. A taxa nos Estados Unidos é muito diferente hoje. Eu não diria, talvez, para você diversificar em REITs ou fundo imobiliário, porque você já tá, você tem terreno, tem imóvel, tem a casa, tem não sei o que, então você tem muita coisa imobiliária. Como você não curtiu muita experiência em FIIs, talvez você não precise fazer isso. Então, acho que tem algumas coisas pontuais sobre as suas taxas de renda fixa no Itaú. Você tem algumas taxas boas, só que tem algumas que acho que dá para melhorar. E eu acho que eu não vi também você com debêntures incentivadas. Debêntures incentivadas é assim, quando você investe num CDB, você empresta dinheiro pro banco. Só que quando uma empresa precisa captar dinheiro emprestado, ela emite uma debênture ao invés de um CDB. E aí você tem debêntures que são incentivadas que não pagam imposto, que são coisas interessantes. E uma coisa que eu pensaria também no seu caso é você... Qual é a vantagem do debenture? Paga mais? Paga mais, porque tem mais risco, você empresta uma empresa. Só que tipo CRI? É tipo um CRI, só que o CRI seria de recebíveis imobiliários. Então você comprar uma carteira de recebíveis. Agora, o que eu vejo que você deveria se preocupar muito é que você não tem uma previdência privada hoje. Por que eu deveria ter uma previdência privada, cara? Planejamento sucessório e proteção do empresário. Previdência privada, mas previdência, parte do princípio, vou falar sem cópia aqui, parte do princípio que uma hora eu vou me aposentar, por isso chama previdência. Eu vou acessar esse dinheiro depois que eu tiver o quê? 60 anos? Isso é o que pode ser, mas não é esse o melhor uso. Se eu podia me aposentar hoje, pra que eu vou comprar uma previdência? Esse não é o melhor uso da previdência. Quando criaram a previdência, criaram justamente para você fazer a sua própria aposentadoria. Mas você não
precisa. Chama Previdência. O benefício da Previdência é que ela é o único investimento que vai chegar a 10% de imposto no final, chegar a 10% de imposto sobre o lucro. Os seus investimentos de renda fixa aqui vão chegar a 15%. A Previdência vai chegar a 10%. Não, tem alguns investimentos que não são livres de impostos. Não, tem os isentos, Só que você tem os isentos e tem os que não são isentos. Dos que não são isentos, nenhum investimento vai chegar a 10% no final. Então imagina que você consegue pegar investimentos a 120% do CDI e pagar 10% só sobre o lucro. Ele geralmente vai render muito mais que um isento. Melhor pegar um que é isento? Ah, porque o isento é 100%. Assim, aí você vai ter... Geralmente a rentabilidade vai ser maior. Outra coisa, você não tem come cotas. Então imagina que quando você investe numa renda fixa, ela vai vencer, sei lá, daqui a 3 anos. Venceu, entrou na sua conta e aconteceu. Paga o imposto. Aí você investe de novo. Na Previdência não. A LCA vai vencer. Vai vencer. Aí você vai ter que investir de novo. Então o investimento... Na hora que a LCA vence, eu pago imposto. Então, a LCA você não vai pagar imposto, só que é melhor você ter um investimento bruto que rende mais do que um investimento isento. Porque o bruto, né, quando é um CDB, você vai ter um problema, que você vai pagar imposto quando ele vence. Na Previdência não, você só paga imposto lá na frente. Chegou a hora da verdade! Vamos ver a carteira que a gente fez pro Rico Rocha. Tá preparado? Bora! Tô ansioso. Você tá ansioso? O que você tá sentindo agora? Curiosidade que ele vai mexer nessa parada. Será que ele vai vender meus bitcoins? Quanto dinheiro vocês acham que o Érico Rocha tem? Deixa nos comentários aí. E aí eu vou fazer assim, ó. Eu não vou falar quanto é óbvio, né? A gente não pode falar. Mas eu vou curtir uns negocinhos de quem for chegando meio perto. Sei lá, fica a dica aí. Deixa nos comentários quanto vocês acham. Mas tem um negócio que a gente não falou aqui no vídeo. Que é o seguinte. A gente gravou toda essa parte 1 e a gente ficou, na verdade, a gente ficou rasgando cedo um pro outro, não ficou, Julinho? Ficou um pouquinho, mas foi bonito. Ficou até mesmo, mas foi genuíno. Foi bonito. Foi verdadeiro? Ele não, foi verdadeiro demais. Foi de verdade, foi genuíno mesmo, tá? Foi de verdade genuíno. Só que foi tão genuíno que a gente decidiu fazer um negócio junto. Pô, a gente falou assim, por que a gente não pode ganhar dinheiro junto e ajudar os nossos seguidores junto ao mesmo tempo, cara? Então a gente decidiu fazer um projeto que nunca antes foi feito no Brasil e dificilmente alguém conseguirá replicar. Vai ser muito difícil, porque a gente decidiu pegar a Black Friday, que é provavelmente a data mais importante que a gente tem aqui no Grupo Primo, né? A data de vendas, onde a gente distribui produtos, a data mais importante de todas, a gente decidiu fazer a nossa Black Friday em conjunto. Então vai juntar o Grupo Primo inteiro, vai juntar eu, Thiago Nigro, o Bruno Perini, mas também vai juntar o Rico Rocha e o Ladeira. Essa hora pode querer também. Que quarteto, hein? E a gente vai lançar, provavelmente, é uma coisa que não tem nada parecido. Vai ser a maior Black Friday que já existiu no mercado digital e de investimentos. O que a gente vai fazer? A gente vai basicamente pegar tudo que o Bruno Perini já fez na trajetória dele. Então todos os cursos, bônus, tudo que ele já fez. A gente pega isso tudo, bota dentro desse produto digital. A gente vai pegar tudo que eu já fiz. Eu vou te falar um negócio, eu fiz coisa pra caramba. Pega todos os meus produtos digitais, todos, e todos os bônus. Incluindo tudo, cara. Tudo que você pode imaginar, live, bilhões de lives e tudo que eu gastei milhões pra fazer. Cara, a gente vai pegar tudo isso aqui, ó, jogar dentro desse produto digital também. Só que eu e o Perini a gente fala sobre negócios, sobre dinheiro, sobre investimentos, sobre longo prazo, sobre finanças pessoais, sobre tudo isso daqui. E aí a gente vai juntar dentro disso também tudo que esses dois caras fizeram, né? Então assim, o que vocês vão colocar dentro desse produto que a gente tá bolando junto? Cara, fórmula de lançamento, esse é o produto que mais gerou 6 em 7, que consome 100 mil reais em 7 dias. Eu, quiçá, mais gerou milionários no digital. Fórmula high ticket, que é como você vender produtos de alto ticket. Cursos de mentalidade comigo. Então, o melhor do mundo do lançamento, melhor do mundo do high ticket, o melhor do mundo do... Se você fosse empilhar por quanto são vendidos esses produtos, porque são vendidos, quanto são vendidos cada um desses produtos empilhar, cara, eu não sei te dizer o valor que isso daria. O que eu posso te dizer é, no único momento a gente vai disponibilizar tudo isso por um preço, assim, inacreditável, só na Black Friday. A gente nunca fez isso antes, é uma coisa disruptiva, até um pouco assustadora, e junto de tudo isso, a gente vai fazer uma live pra lançar isso tudo pra você. Vai ter uma live pra te explicar tudo isso. Só que nessa live tem uma surpresa que a gente vai te dar, mas a gente só vai dar pra você que vai estar na live. Só que eu vou te dizer um negócio. Essa surpresa que você vai receber se estiver na live, ela pode ser para alguns de vocês superior a tudo que a gente está distribuindo nesse produto. Então, assim, é uma coisa inimaginável. Nunca foi feita. Provavelmente nunca ninguém vai conseguir fazer isso de novo. Assim, você precisa participar. Vai ser dia 27 de outubro que a gente vai lançar esse nosso grande pacote. Você precisa participar. Para você participar, a gente vai deixar um link aqui na descrição. Você vai preencher nome, e-mail para você ser avisado e a gente espera você no dia 27 de outubro ao vivo. Mas que loucura, primo. A live é de graça? Isso daí você vai ter que clicar aqui embaixo para descobrir. A gente vai agora falar da carteira de investimento do Érico. O que ele tem é pouco perto do que ele transformou na vida das pessoas. Eu sou um desses caras, porque ele mudou a vida de muita gente. Olha só.
Cara, esse aqui é o Arthur, cara, assim, top, sócio nosso, cara, um cara super expoente, vai estar com a gente no longo prazo, então por isso que a gente trouxe ele aqui pra apresentar isso pra você, tá? A gente preparou uma apresentação, você fica super à vontade pra questionar o tempo todo, você aperta mais difícil que você puder. Senta aí, cara, onde você quer sentar? Tem muita coisa boa, tem alguns ajustes que a gente precisa fazer, mas muita coisa boa. Aqui é todo o ecossistema do Grupo Primo, né, então... Fazer uma pergunta? O que é a diferença da Portfel pro Grão? A Grão veio antes da Portfel. A Grão veio como uma... Lembra, sabe a Rico, a corretora Rico? Sim. Quem fundou a Rico foi a Mônica. A Mônica, ela fundou a Grão. E aí a gente comprou a Grão e trouxe a Mônica. A Mônica virou uma executiva do grupo. E foi muito legal pela nossa história por causa da minha história com a Rico também. E a Grão, ela virou uma gestora de recursos. Então a gente lançou a Previdência da Arca na Grão. Hoje a gente tem mais ou menos 170 mil investidores na Grão, com a Previdência da Arca e alguns outros fundos que a gente tem. E com o tempo a Grão virou também Grão Planejamento. Então a gente tem planejadores financeiros. Planejador financeiro é o seguinte, você é um cara que tem patrimônio. Então a gente faz a gestão do seu patrimônio. Mas imagina que você é um médico que ganha, sei lá, 30, 40, 50 mil reais, mas você não tem patrimônio. Porque você ganha um dinheiro, mas você gasta o dinheiro e ainda não tem patrimônio. Então a gente te vende um planejamento financeiro. Então a gente vai entrar nas suas finanças, faz o acompanhamento de 12 meses. Uma vez por mês faz uma reunião com um planejador. A gente tem 600 planejadores aqui no grupo. Então a gente sincroniza todas as suas contas. A gente vê os gastos de cartão, a gente acompanha todos esses gastos. Faz um plano para você começar a guardar dinheiro e atingir os seus objetivos e sonhos. Literalmente, vocês vão operacionalmente checar dado a dado. A gente vai sincronizar com a nossa plataforma, que a gente tem desenvolvimento próprio, chama Dash Plan, muito boa. Então a gente vai ter todos os seus gastos por categoria. A gente vai criar as metas com você e com a sua família. Geralmente senta com um casal e vai desenvolver qual que é o sonho, como que a gente vai chegar lá. A gente vai te ajudar a monitorar os gastos. Então passou demais, a gente vai te cobra, fala, cara, passou, esse aqui é o planejamento. E a Portfel, a diferença é que ela, ao invés de fazer só o planejamento, a Portfel também faz planejamento, ela faz a gestão do patrimônio também. Então ela compra e vende os ativos. Ela, de fato, faz isso. Só que como, né? A gente tem acesso a todas as instituições. Então você tem conta no Itaú, na XP, no BTG, no Safra. A gente se pluga todas as instituições e a gente tem a nossa carteira de clientes dentro delas. Então a gente visualiza todos os nossos clientes dentro delas e operacionaliza para os nossos clientes, sempre em nome do cliente. Nunca a nossa conta, é sempre a conta do cliente. Então, já que a gente não é a instituição financeira aqui, a gente não tem conflito de interesse. Tanto faz a instituição financeira que você preferir, entendeu? Quem tem um produto melhor para aquilo que você quer. Exatamente. Como a gente não ganha comissão, a gente pode ir atrás do que é melhor para o cliente, né? Não ganha comissão mesmo. Não ganha. Na verdade, assim, a gente recebe a comissão e a gente devolve 100% integralmente na sua conta. Então, na sua conta da XP, por exemplo, vamos supor que você investiu num CDB e o CDB paga 16% ao ano. Eventualmente, a XP consegue esse CDB a 18%. Tem um spread entre o 18% e o 16%. Esse spread, ele é dividido entre XP, escritório, assessor. A parcela que viria pra gente vai pra sua conta. Então, no seu extrato vai aparecer reembolso referente a CDB e tal. Então, já é automático na sua conta. Não entra na nossa. E a gente cobra direto do cliente. Que é tipo arquitetura, sabia? A gente tá fazendo nossa obra, você também, acho que vai fazer a sua. O arquiteto ganha o RT. Então, você chega, você vai na loja comprar e ela ganha comissão de tudo que você comprar. Aí, às vezes, a gente começa a discutir com o arquiteto assim, pô, a gente não quer esse imóvel, a gente não precisa dessa marca, a gente só quer esse outro que é melhor, não precisa ser necessariamente mais luxo. Aí, às vezes, a pessoa vem e quer te empurrar esse, que é mais caro. Você fala, pô, será que é melhor para minha casa ou será que a comissão é maior? Qual que é a metodologia de investimento que a gente usa, tá, Érico? É a alocação estrutural. Como é que funciona essa alocação estrutural? Dividido em 3 etapas, basicamente. Então, a primeira parte é a alocação, então baseado no seu perfil e muito do que você conversou com o Thiago, do que você expôs para ele, de objetivos, medos, aflições. A gente desenha o seu perfil e a partir desse perfil, a gente monta a base da sua carteira. Se ela vai ter CDI, se ela vai ter inflação, ações. A gente monta a base primeiro da sua carteira. Depois, a gente vai para a seleção de ativos. Então, dentro do CDI, quais ativos vão compor essa carteira? Vai ser CDB? Vai ser fundos? Cara, eu sempre tive um preconceito com fundo, tá? Eu não invisto uma coisa mais simples, CDB mais X, talvez por desconhecimento e sempre é um preconceito mesmo, cara. Tem come cotas, tem as comissões, que eu achava que alguém ia recomendar um fundo, mas... Ó, tem 2 coisas pra você ter em mente. Uma delas, cara, é que por que o fundo cobra uma taxa de administração tão alta? Uma boa parte dessa taxa de administração, ela serve para remunerar o distribuidor. Então, cara, se você investe em um fundo de 2% de administração, por exemplo, quase todos os fundos, mais ou menos 0,8% volta para sua conta, no nosso modelo, porque a gente não ganha comissão, que seria a comissão, né? Então, 0,8% voltaria para sua conta. Então, você pagaria 1,2% efetivamente no fundo, para começar, né? Se fosse 2% de administração. E aí, você tem outra coisa. Quando você é pequeno, você pode comprar vários títulos de renda fixa. Então, você compra um CDB de 200 mil no FGC, um de 200 mil com rentabilidades maiores, ou você vai para bancos AAA, né? Aí você pode pegar um valor mais alto. Porém, cara, quando você vai diversificar em crédito privado, putz, aí a melhor forma é ou você vai pegar um ETF ou você vai pegar um fundo. Porque você não quer se expor ao risco de um crédito privado. É melhor você ter um fundo que tem 3 mil títulos diferentes. Aí você tem uma rentabilidade mais elevada, só que aí você tem um risco diluído. Para o seu patrimônio, assim, faz sentido você começar a diversificar o crédito privado para ter uma rentabilidade maior, mas
mas com um risco um pouco mais baixo. Mas enfim, vamos ver o que a gente trouxe aí. A gente vem para a parte que é se manter fiel à política de alocação. Então a gente vai evitar o famoso market time, né? Que é, poxa, a previsão do mercado é queda de juros, então a gente vai e mexe na carteira por causa dessa previsão. Isso a gente não vai fazer aqui. E a ideia é revisitar essa política de alocação pelo menos uma vez por ano para entender, Érico, isso aqui que a gente combinou faz sentido ainda? Alguma coisa na sua vida mudou? A gente precisa mexer aqui ou não? A ideia é sempre ir revisitando para ver se funciona. Um estudo que baliza bastante esse pensamento nosso é esse aqui. É um estudo que mostra ali o que foi determinante para a performance de um portfólio. É um estudo mais antigo, de 86, mas ele foi atualizado em 22. O que ele mostra, esse estudo, tá? Em 94% dos casos, o que foi determinante para um portfólio performar bem durante o tempo? É o Asset Class Selection, que é exatamente a primeira etapa nossa lá, a alocação. Então, se uma carteira tinha CDI, se ela tinha muita inflação, essa parte da seleção de classes, ela foi mais determinante, 94%. Ou seja, o que está querendo dizer aqui no estudo é que se você define que 20% da carteira vai ser ação, por exemplo, é mais importante isso do que definir quais ações estarão dentro do 20%. Porque pensa assim, a gente teve a crise de 2008 lá, tudo caiu. Se você escolheu bem as ações, talvez você tenha um pouco mais de resultado. Mas no geral, tudo caiu e caiu muito. Só que depois disso, tudo voltou e voltou muito. Então se você tivesse escolhido as melhores ações, você teria mais rentabilidade. Mas o mais relevante seria você estar posicionado em ações na hora que a gente voltou da crise. Por isso que o asset allocation é mais importante do que o allocation em si. Entendi. Entendeu? É isso que o estudo demonstra pra gente. O macro carrega o micro. Exatamente. Considerando que você tem empresas boas. Então, mas esse que é o ponto. Considerando que você tem empresas boas, é menos importante do que você ter ações na hora que a bolsa volta, do que você ter qualquer investimento dolarizado quando o dólar está subindo, né? Então isso é mais importante. Esse estudo da Spiva fala basicamente dos fundos de gestão ativa, aqueles fundos que compram e vendem ativos. Esse estudo mostra que 90% dos casos desses fundos que tentam superar o benchmark, né? No caso dos Estados Unidos, o S&P, no caso do Brasil, o Ibovespa, eles perdem para os índices. São fundos normalmente mais caros, né? Porque tentam fazer essa gestão ativa, então 2%, 3%, são mais caros e não batem o índice. Então, uma estratégia que a gente usa bastante aqui na Portfólio é a parte de gestão passiva, porque é mais barato e rende mais. E por que a gente não faz, né, o market time? Por que a gente não segue essas previsões do mercado? O Boletim Focus é uma previsão do Banco Central, ele junta ali os maiores especialistas de cada banco, bate no Itaú e fala qual que é a previsão da IPCA, PIB, câmbio e Selic, né? Para o ano corrente e o ano seguinte. E aí, esse estudo da Poder 360, ele mostra que em 21 anos, em 16 oportunidades, eles erraram a previsão da Selic, falando só de Selic. Então, assim, vamos pegar aqui 21, por exemplo, né? Isso aqui faz parecer que os caras são os idiotas. Só que, na realidade, eles não são os idiotas. Os caras são muito crânios. Os caras são os melhores. Eles são muito bons, cara. Mesmo os caras mais inteligentes não conseguem. Não conseguem. Esse é o ponto. E não precisa nem ir muito longe, né? Ano passado a previsão era a Selic terminar abaixo de 9, terminou em 12 e já estamos em 15. Então, assim, realmente, se a gente for balizar os seus investimentos nessas previsões, a gente vai mais errado que acertar. Obviamente que a gente não vai ser alheio ao mercado, né? A Selic tá caindo, a gente não vai fechar os olhos e falar, ó, montamos a carteira. Mas a gente não vai pautar os seus investimentos aqui. Então, como é que a gente faz, né? Diversificação. Diversificação e rebalanceamento. Então, aqui eu trouxe uma comparação bem prática, né? Que é Ibovespa contra Petax, dólar, e uma carteira 50-50. O que eu quero trazer com esse estudo? Que uma carteira bem diversificada e balanceada, ela oscila menos e no final das contas ela rende mais. É assim, ó, imagina que você tem 3 carteiras. Uma carteira peguei todo o meu dinheiro e comprei Ibovespa. Aí eu tenho uma rentabilidade. Outra coisa, eu peguei meu dinheiro, botei 100% em dólar. Outra coisa, peguei meu dinheiro, dividi em 2, botei metade e quando um subia muito, eu rebalanceava. Outro subia muito, eu rebalanceava. Então, quando você rebalanceia o patrimônio ao longo do tempo, o que geralmente acontece? Pensa que você está em 2008 na crise. O que aconteceu? A ação caiu muito. Aí o que você faz? Você tira um pouquinho daqui, coloca um pouquinho aqui e se encontra. Aí no outro ano a ação bombou. E aí você tira aqui e bota aqui. Então quando você vai fazendo isso, você vai tendendo a comprar barato e vender caro. Quando você vende ação, você não pega e paga um imposto? Paga imposto. E vale a pena desse imposto, eventualmente, é melhor pagar, assim, considerando que você acertou, né? Porque você pode ter errado. Não é errado, né? Porque você não tá olhando o time. Mas vamos supor que você tem um ganho muito grande. Aí aquele ganho, eventualmente, já tá construindo pra frente. E quando você vende, você paga o imposto e aquele imposto que você pagou não tá mais contribuindo para o seu patrimônio. Né? Então tudo isso daí é muito contextual. Porque, por exemplo, até quando entrar na sua parte de ações, né, e na sugestão que a gente vai dar, a ideia não é você pegar e muda tudo na hora. Não, cara, a gente vai pegar todas as notas de corretagem, pegar o preço de compra de tudo, pra gente começar a fazer alguns casamentos. Tipo, essa daqui você tá com prejuízo, essa você tá com lucro. Pô, então vamos anular. E aí a gente vai fazer algumas coisas. Pô, vamos vender no limite aqui dentro do mês pra gente não pagar imposto de renda. Até porque eu tô numa fase de acumulação. Eu posso rebalancear isso com mais capital, né? E exato. E aí o melhor dos mundos é você pegar os dividendos, você pegar, e você tem bastante ação com dividendos, você pegar aportes, negócio, você rebalanceando assim. Não vai ser sair vendendo. Esse é o melhor dos mundos. Porque aí você
quase que não tem o come-cotas, né, do seu negócio. E aqui, muito do que o Thiago falou na conversa com vocês, né? O que rendeu mais no Brasil, de longe, né? O IPCA mais 6, mas mais do que o IPCA mais 6, o dólar mais 4. O dólar mais 4 é o roxo? É o roxo. É o roxo. Então isso aqui é em 15 anos. O que rendeu mais? O dólar mais 4 ou o S&P 500? O S&P. O S&P bate dólar, com mais risco, né? Mais risco, mais volatilidade. Então, se a gente pega ali, por exemplo, a década perdida que a gente chama, né? De 2000 a 2010, o S&P foi negativo em 10 anos. Então, se uma pessoa pega para aplicar exatamente nesse ano, ela não vai aguentar ficar tomando negativo durante 10 anos, né? Então, por isso a importância de diversificar. A ideia é, dólar mais 4 ganhou de tudo, mas por que eu não pego meu dinheiro todo e coloco lá? Porque teve cenários onde o IPCA rendeu mais, o CDI rendeu mais, essas coisas elas oscilam. O dólar mais 4 não ganhou do S&P, né? Não, depende do período. Nesse período recente, não. Ah, se fosse no período onde o S&P correu de lado... S&P bombou, bateu o Ibovespa fácil, bateu tudo, na verdade. Nada bateu o S&P. Nem o Warren Buffett bateu o S&P. Depende do período, né? Mas, assim, no período mais recente, nos últimos 10 anos, não. Nesse recente, não, Mas ele fez até um desafio com os principais gestores de lá fora, quem que bateria o S&P... Ele que apostou que ia $1 milhão, ninguém ganhou a aposta, né? Mas... teve período que o S&P não bateu o Ibovespa também. Por isso que assim, ó, pô, será que os próximos 10 anos vão para esse lado ou para o outro? Pô, como a gente não sabe, cara, e não dá para prever, o negócio é... A gente tem a nossa tese, eu tenho a minha opinião, mas uma coisa eu aprendi, Érico. A minha metodologia tem que estar acima da minha opinião, cara. Porque a opinião você coloca emoção nela, você, né? Sua carteira tá assim. Então a gente tem 23% de CDI, 28% em ações Brasil, 41% em ações Estados Unidos e 7% em cripto. É que você comprou até recentemente, né? Destrinchando aqui, então, falando de alocação ações Brasil. Tá muito bem dividido, você vê que não tem nenhuma exposição muito grande em um ativo ou outro, tá? Então aqui a carteira tá muito boa. Alguns exemplos, né? Então Banco do Brasil, Vamos 3, que tá patinando ali, mas que são boas ações, mas que realmente com juros altos acabam influenciando, né? A parte do crédito, o agro do Banco do Brasil, Vamos que usa alavancagem financeira, então acaba afetando, mas que são empresas boas, né? Ultimamente tá patinando, sua carteira tá patinando, mas são empresas boas. Eu gosto muito de Banco do Brasil, tenho bastante Banco do Brasil e etc. E aqui é a parte que a gente trouxe de diversificar através de ETFs no Brasil, do Ibovespa. Trouxe um comparativo dos últimos anos, tá, Érico? Da sua carteira de ações, na distribuição que tem lá, com Divo 11 e Brax 11. A carteira dele é a linha azul. Isso. Então, Divo 11 bateu bastante, deu 30% nos últimos 2 anos. Brax deu 22% e as ações do Érico deu 22% e um pouco abaixo. Mas o que é esse bendito, né? Do Divo 11 e o Brax 11. Divo 11 é um ETF que ele replica as 50 maiores empresas pagadoras de dividendo do Brasil. Só que o que ele faz? O próprio fundo, ele reaplica os dividendos. Então, a tendência dele é crescer acima do Ibovespa. O índice do S&P é um índice de muita qualidade lá. O Ibovespa é um índice de pouca qualidade. Por isso que no Brasil é muito mais fácil bater o Ibovespa do que lá fora bater o S&P. Só que o Brax ele é um índice com mais qualidade que o Ibovespa. Então esse ETF é um ETF que vale a pena seguir. Já o Ibovespa é um ETF, cara, que talvez não seja dos melhores. O Brax ele seria equivalente ao S&P, mas no Brasil. Todo ETF, cara, que até assim, é um pouco do caminho que a gente tá indo aqui internamente, tá? Como business, assim. A BlackRock é um business de ETF e tal. Eu lembro que eu almocei com um cara da BlackRock, um VP, em Nova York, faz alguns anos. Aí eu falei assim, cara, quanto que vocês manage aí, né? Ele, 7 trilhões de dólares. Eu falei, caraca, 7 trilhões de dólares. Hoje os caras, eles gerenciam 11 trilhões de dólares e a Vanguard também 11 trilhões de dólares. É muito grande. Porque o investimento de ETFs, a gente chama de investimento passivo. Então eles pegam um índice e replicam. Só que para eles poderem replicar um índice passivo, a taxa de administração tem que ser muito baixa. Mas eles ganham no volume. No volume. Então as taxas de ETFs são, lá fora é coisa de 0,03. 0,06, entendeu? Aqui é muito baixa, mas ela não chega nesse nível por causa da escala. Mas vai chegar, entendeu? Aqui sua carteira exterior. Ações Brasil, exterior. Como é que tá? Então, show de bola. Tem 25% em voo, S&P 500. 42% em Tesla. E aí, essas ações aqui também, cara, não tem nada pra falar. Diversificação tá boa. O que pega, né, é estar muito exposto em Tesla. Eu vi que você falou, né, que é uma tese que você tem, né, que é como se tivesse investido em startup, mas dá mais ou menos 22% do seu PL total, né? Então a gente entende que para uma tese de investir em startup, 20% do seu patrimônio todo é grande. Então a gente... Isso aí dá mais ou menos 20% do PL hoje, cara. Assim, aqui é meio up to you. Se a gente for olhar sobre a ótica de investimentos, é meio pesado. É big gamble, né? Entendeu? É uma coisa up to you. No nosso ponto de vista aqui, não é nem que eu não acho que Tesla não vai subir mais, não é isso. É que é o seguinte, você começa a ter quase que um desbalanceamento de risco, porque se subir vai dar muito bom, mas
se isso daqui cai, nossa, machuca demais sua rentabilidade. Então começa a ficar meio desproporcional. Eu passei por isso naquela ação que eu te contei, que foi em Melios. Na época eu investia publicamente, porra, devia ser mais ou menos 15 milhões, eu acho, 16 milhões. E aí eu investi 1 milhão em Melios, virou 9. Cara, então imagina que eu fui de 15 ou 16 a talvez quase 25. O que eu deveria ter feito aqui? Independente do que eu achava, se eu achava que ia subir ou se eu achava que ia cair, eu deveria rebalancear para ficar um pouco mais leve nisso, porque esse ativo ele ficou muito relevante na minha carteira. E aí aconteceu o pior, voltou, e aí minha carteira sofreu pra caramba, entendeu? Então, sobre acho que investimentos, a gente deveria rebalancear um pouco isso. Agora, como tem uma tese diferente nesse caso, aí acho que você tem que ver, mas a gente diminuiria a exposição. Alguma coisa do Érico diz que existe a possibilidade da Tesla tentoplicar. Pode, com certeza. Mas existe, pela própria volatilidade, existe a chance, não sei se vai para zero, mas existe a possibilidade de reduzir 70%. Então aqui, empresas muito boas você tem na carteira realmente. Apple, Amazon, são as principais que você tem na carteira. Então a carteira está muito bem distribuída, tirando a parte da Tesla. Aqui eu quis fazer uma comparação, Érico, para te chamar a atenção também na parte que o Thiago falou bastante com você, que é a parte de diversificação global, não só Estados Unidos. Então o que eu fiz aqui? Peguei a sua carteira, tirei S&P, deixei só a parte de stock picking e comparei com o VT, né, que é a parte de ações globais. Nos últimos anos, nos últimos 3 anos, o VT ele ganha da sua carteira, tirando a parte de S&P. O VT é um ETF e tem basicamente, acho que são 3 mil empresas, né? 3 mil empresas globalmente. Então aqui você tem exposição ao mundo inteiro. Inclusive a maior parte é Estados Unidos. 60% da carteira é Estados Unidos, 40% é mundo. Então aqui está comparando a sua carteira nos Estados Unidos contra o mundo. Contra um ETF único que simplesmente tem 3 mil ativos. Em 3 anos esse ETF bateu sua carteira. Porém, não é porque no passado rendeu mais que é melhor, não é isso. É só para mostrar, cara, que isso daqui é uma diversificação global, poderia de alguma forma compor a sua carteira, que é o que ele vai mostrar. E mantendo a tese do ETF, então, com o VO, com o S&P 500. Não sei se eu tenho essa carteira há 3 anos, tá? Tem isso também, né? Então, com o S&P, já fica pau a pau. Então, olha o poder do ETF, da gestão passiva. Até porque muitas das empresas hoje dos Estados Unidos, elas são meio que globais. Por exemplo, a Nvidia, que eu não tenho. Será que é dos Estados Unidos ou será que ela é global? Apple, é dos Estados Unidos ou será que é global? Amazon, é Estados Unidos? Não, entendeu? As próprias empresas americanas têm uma exposição global, né? Sim. Pelo menos as que eu tenho. Microsoft. Elas têm. Sim, elas são mais globais do que as nossas, né? São bem mais. Mas você mais caro, né? Mas você vê a Apple, a Nvidia sofreu agora por causa da China. Então, assim, querendo ou não, a China não tem interesse. Sim. Né? Então você começa a ter conflito de interesse. Mas aí você tem a ação da China, aí você tem a ação do Japão, aí você tem a ação da Europa. Então você começa a diversificar, né? Então, Érico, o que compõe essa carteira de ações globais? E aqui você vai ver que basicamente é a carteira que você tem. Então é basicamente a sua carteira. E Tesla? Então o que a gente está propondo obviamente, o Thiago falou, a gente não vai zerar aqui e fazer, mas ir compondo sua carteira com também esse ETF de ações globais, porque basicamente é a sua carteira já. Só que mais bem distribuído. Uma composição melhor de pesos e contrapesos aqui. Então, Érico, o que a gente olhou para sua carteira e entendeu ali, fez o diagnóstico de que precisa mudança ou pelo menos pontos de atenção. Ausência de estratégia, então aquele primeiro passo de entender qual que vai ser a base da sua carteira. Você acabou fazendo renda fixa só CDI, falta esse asset allocation. Uma exposição muito grande em renda variável nos Estados Unidos. Ausência de diversificação em renda fixa, então tem uma concentração só em CDI, a gente não tem IPCA+, não tem pré-fixado. E como o Thiago comentou, você ainda não tem uma previdência, né? Então quais são os próximos passos, né? O que a gente vai fazer na sua carteira? Então um asset allocation de acordo com o seu perfil, adequar a sua carteira ao seu perfil de investimento, seus objetivos. Uma exposição a ações globais e renda fixa global, né? Que hoje não tem, a gente vai começar a fazer esse movimento, principalmente renda fixa. Aumento de exposição a ativos IPCA+, e pré-fixados, que hoje não tem. E começar um plano de previdência privada. Mas isso vai ser razoável, mesmo sabendo que esse dinheiro que eu tenho vai ser desalocado para a construção da minha casa? Se esse dinheiro é o dinheiro que você vai usar, o dinheiro que está em renda fixa, você não deveria realmente mexer em muito dele. E hoje é quando você tem, de fato, 2 problemas. Um é, você não tem nada de inflação e pré-fixado, e você tem um momento onde nunca no Brasil a gente teve uma taxa dessa, sabe? Ou raramente a gente teve. Eu acho que é um momento onde você poderia pegar uma parte disso, pequena, alocar um pouco em inflação e pré-fixado e repor com o seu caixa o pós-fixado, não o pré-fixado e IPCA, entendeu? Porque, cara, eu não sei o que vai acontecer nos próximos anos. Talvez seja a última oportunidade que a gente tem hoje, ou talvez não, a gente nunca sabe. Mas como você não tem nada disso, a gente precisa alocar um pouco, entendeu? Tá. É um pouco dessa lógica.
lógica, entende? Começar então com a Previdência. Por que fazer a Previdência? Quais são os benefícios de ter a Previdência, tá? Então, acho que o Thiago já passou bastante com você o que é a Previdência. Então, primeiro, não tem come cotas. A gente compara fundo contra fundo, um de Previdência e um normal. Eu já não invisto em fundo, porque eu já tenho medo dessa parada do come cotas, né? Mas esse é o ponto, você tem come cotas e não sabe. Me explica. É assim, ó. Cara, o meu CDI lá tem come cotas e não sei. Meu CDI do Itaú, a 103% do negócio, qual que é o come cotas dele? O investimento que você tem a 103%, ele é isento ou ele é bruto? Isento. E ele vence quando? 27. Vamos lá. Esse é um exemplo bom, assim, pra eu entender. Então a gente está aqui em 2025, certo? Correto. A gente tem 26, 27. E aí você investiu um valor aqui. Sim. Então você concorda que você investiu aqui e no vencimento você vai estar aqui? Correto. Então você vai fazer daqui. Cara, então basicamente assim, quando você chegar aqui no vencimento, né? Como você não tem imposto, você vai pegar esse valor e você vai aplicar novamente. Então você não vai ter esse excedente que você teria se o seu investimento fosse bruto. Correto. Realmente você não vai ter. Porém, tem duas coisas. Primeiro, quando esse investimento vencer, você vai ter que encontrar um na mesma taxa. Mas o que a gente precisa pensar? Antes de entrar na Previdência, você tem duas possibilidades de título de renda fixa aqui, um isento e um bruto. Por que você investe no isento? Porque se você investir no bruto, ele vai fazer assim e aí quando vencer, ele pode cair aqui para baixo, certo? Correto. Ou pior, descontando imposto. Ele vai ter o mesmo rendimento e cair do mesmo jeito. Ou fazer isso daqui e cair aqui. Correto. Isso aqui seria o come cotas. Agora, se você tem investimento isento que vence e reaplica, vence, reaplica, vence e reaplica, se você investe na Previdência que tem um rendimento bruto, uma taxa maior do que essa, como você não precisa pagar imposto agora, ele vai acumulando isso. Então, essa diferença vai aumentando. Tá falando que a taxa que eu vou encontrar hoje em Previdência é melhor que o meu LCA do Itaú? Provavelmente. É? Provavelmente. Interessante. Aí eu entendi. Aí o que vai acontecer? Aí aqui no final, quando chega na hora de pagar imposto, cara, você vai pagar imposto. Só que aí vai cair para o que ainda tem um diferencial aqui, entendeu? Entendi. Então você ainda vai ter essa diferença. Então a premissa básica é que Previdência é bom se, somente se, a taxa dela for melhor do que o meu LCA que eu consigo a mercado. Se for melhor, exatamente. Considerando que no prazo final eu vou pagar 10% de imposto. Exato. Mas pensando só em rentabilidade. O propósito da Previdência não é deixar um capital que você pode aproveitar uma oportunidade. Entendi. É outro fim. O propósito aqui é o seguinte, cara, é seus filhos, mano. Aconteceu alguma coisa com você, você vai deixar sua esposa como beneficiário, vai deixar seus filhos como beneficiários. Aconteceu alguma coisa, cara, eles não vão chegar aqui e falar, Arthur, resgata o dinheiro, manda pra minha conta. O Arthur vai falar assim, puta, não dá. Vai ter que passar por um processo de inventário. O que tá na Previdência é, o Arthur vai chegar e falar assim, cara, tá aqui, ó, na sua conta tá aqui agora. Cara, são etapas. A gente precisa ir caminhando nessa direção. Não é tudo de uma vez, sabe? Então a gente vai caminhando nessa direção. Mas é bom você começando a ter essas opcionalidades na cabeça, assim. Antigamente, Érico, a Previdência era muito ruim, porque tinha taxa de administrações altíssimas, fundos ruins, aí tinha taxa de entrada, taxa de saída, taxa de carrego. Você pagava taxa pra tudo. Você ia movimentar, você tinha taxa. Hoje não tem mais essas taxas. Tem a taxa de administração, mas as outras não tem mais. E tem outros benefícios. Então, além de não possuir come cota, a gente consegue fazer, por exemplo, portabilidade entre fundos, Previdência. Então, por exemplo, hoje a gente entende que para você a estratégia de Previdência tem que ser CDI. Mas aí CDI começou a cair e aí 103 do CDI já não funciona mais, porque está em 2%, a gente consegue fazer uma portabilidade de fundo. Então, às vezes, um fundo de ações, você não precisa resgatar o fundo e aplicar de novo. Você faz portabilidade. Você não perde nem o tempo de contribuição e nem os dividendos, nem a rentabilidade. Eficiência tributária, então, pode chegar até 10%, mas é o que você falou. Se você quiser resgatar agora, é pênalti, porque começa em 35%. Começa muito acima de qualquer outro investimento. Chegar a 10% é quantos anos? 10. Então, realmente, é para os meus filhos. Então, assim, todo investimento que a gente fizer aqui vai ter um porquê. Sim, claro. Não é focando só em máximos ganhos, mas entendendo como que a gente consegue te ajudar em outras frentes. E aí, eficiência sucessória, né? Não entra em inventário, não incide TCMD. Então, Érico, depois da gente conversar e debater, essa aqui é a carteira que a gente pensou pra você, tá? Então, aqui a gente vê uma redução de ações de 28 para 15, e aí você olha e fala, poxa, vai resgatar minhas ações para diversificar? É com os novos aportes a gente refazendo esse... Exatamente. Entendi. Não é a gente pegar essa carteira, vender coisas, comprar coisas e chegar naquela. Fica assim, aquela onde a gente precisa chegar. E aí você vai construindo. Como a gente vai chegar? No tempo, cara. Investimento nunca é pá! É muralha da China, cara. É um tijolinho, tijolinho, é devagarinho, entendeu? Entendi. É igual eu, toda semana eu vou botando 1 milhãozinho lá. Eu deixei lá 100 milhões numa LCI, eu tô nessa desde janeiro. Porque é isso, cara. É igual você vai viajar. O ideal não seria você comprar o dólar no mesmo dia, seria você ir comprando parcelado, né? Sempre devagarinho, investimentos é sempre devagarinho. E uma mudança grande também é a parte de renda fixa exterior, que hoje não tem, e aí a gente começar a trabalhar essa parte
parte também de renda fixa. Então, na parte de CDI, alguns instrumentos que a gente usa para investimento. Hoje você tem essa liga aqui, que você comentou, 103 do Itaú. Excelente taxa, hoje não é mais praticada. Hoje você consegue 90, pra você ter noção. Não tem mais nem 95, é difícil. Então a gente usa o que o Thiago falou, né? Você não tem nada de crédito privado na sua carteira hoje. Não. Como é que a gente faz investimento de crédito privado aqui? Através de ETFs e fundos. De ETF tem a DEB 11, que é um ETF de debenture, então que em 24 meses deu 108 do CDI, tá? E tem liquidez, em D+1 você consegue sair. Isento, né? Isento. E fundos de crédito privado atrelado ao CDI. Tá, aqui eu trouxe um exemplo do SPX, mas a gente tem alguns assets, ARX, Solis, entre outros, que a gente consegue, por exemplo, no mês deu 120, nos últimos 24 deu 118 do CDI. Isso está considerando os defaults. Eventualmente com fundo, você eventualmente tem uma sampão. Passou Americanas, passou Light, passou tudo, velho. Porque tem várias aplicações. Em cima da default, obviamente, a cota cai no dia, mas logo recupera. Vamos supor assim, você tem, sei lá, 300 créditos diferentes. E aí eles têm um limite de exposição. Então, assim, sei lá, nenhuma posição pode ter mais do que X% do fundo. Então, você imagina que uma posição tem 1% do fundo. Então, se der default, é um mês de rentabilidade. Então, assim, sabe, num cenário muito catastrófico, ainda assim é tranquilo, vai. A gente não está atrelado a uma empresa só. Na parte de IPCA, a gente tem títulos públicos. Então, hoje o Tesouro IPCA 2029, ele está pagando IPCA mais 7,81. A gente tem também ativos bancários. Então, aqui eu peguei alguns exemplos na XP, tá? Não é uma recomendação. Mas, por exemplo, do Agibank e do Rodobens. Estava com taxa de IPCA mais 8,7, 8,5. Aqui, né, chamando a atenção, tem 8,4 e 8,7, né? Que é o que o Thiago comentou antes. É a taxa mínima e taxa máxima. Que é o spread que o assessor normalmente ganha, né? O gerente do banco. O assessor, ele vai pegar e ele vai te passar uma taxa, ele vai ficar com o spread. A gente vai pegar, só que o próprio assessor, ele poderia já mudar a taxa, mas geralmente não muda. A gente vai mudar essa taxa sempre, de crédito privado, então a gente sempre passa na taxa máxima, que é onde sobra a mínima comissão possível. E essa comissão também volta para sua conta. Ela é reembolsada. Logo de cara você já consegue essas taxas máximas que você antes não teria acesso. E fundos de crédito privado também atrelados ao IPCA. Então, onde a gente consegue até mais do que o IPCA mais 6. Aqui eu trouxe o exemplo do ARX Elbrus, mas também tem diversos outros. Aqui nos últimos 3 anos deu mais do que o IPCA mais 6. Então, são meios que a gente consegue alavancar e investir em crédito privado sem propriamente comprar o papel. Na parte pré, a mesma coisa, tá? Então, o Tesouro Pré-fixado hoje, 2028, está pagando 13,28. E a gente tem também, hoje, tinha na plataforma da XP, um CDB do C6. Também não é uma recomendação, porque é um dos que tinham lá. Com vencimento para 2027, 14,3. Então, diversificação. A gente consegue atrelar essa taxa. Se o CDI cair, cara, você tem uma parcela do seu patrimônio investido aqui. Então, a ideia, Érico, é em qualquer cenário a gente está ganhando dinheiro. Seja um cenário de crise, de bull market, de bear market. Se as ações estiverem subindo, caindo, cara, te garantir ali um montante legal de rentabilidade. Aqui eu trouxe a diferença, né, do Divo pro Brax e pro Ibovespa. Então, na parte de ações, o que a gente vai fazer? Ajustes pontuais na carteira, tá? Então, entender ali o que tá com lucro, o que tá com prejuízo, se vale a pena fazer essa compensação na saída e começar a alocar Divo 11 e Brax 11 na sua carteira. E aqui a comparação. Então, de vermelho aqui é o Ibovespa. E aí, verde é o Brax e azul é o Divo 11. Você vê que assim, o comportamento deles é o mesmo, tá vendo? Quando um cai, o outro cai, quando sobe, o outro sobe. Só que no tempo, essa qualidade vai ficando aparente. Então, é muito difícil que no tempo não continue um desenho parecido, sabe? Tá, então, a gente vai começar esse movimento de ETF na sua carteira de ações. Na parte de renda variável exterior, mesma coisa. Então, ajustes pontuais, mais entrada de ETF. Aqui o VT eu trouxe lá os principais ativos que compunham e aqui eu trouxe por regiões. Então, você vê, 66% é a América do Norte, do VT, aquele índice de ações globais. Mas 14% é a Europa, 10% mercados emergentes. Então, realmente tem uma pulverização no global. E aí, a parte de renda fixa que você não tem ainda, a gente vai entrar com 2 ETFs. O que é cada um, né? Aqui é valor de mercado, então é um índice global, tá? Então, ele tem ativos no mundo todo, só que ele é de menos risco, diferente do SHYG, que é só Estados Unidos, só que ele é high yield. Ele compra bonds buscando uma rentabilidade maior. Pensa que nos Estados Unidos, você pega, por exemplo, você fala AAA no Brasil. Cara, AAA no Brasil é o mais seguro que tem. Aí você vai pensar no que existe de maior aqui. Nos Estados Unidos, um AA é Procter, Alphabet eu não tenho certeza, mas JP Morgan, Anheuser-Busch. Então, assim, é um grau de risco, cara, que eu acho que é mais seguro do que o AAA brasileiro, entendeu? Alguns aqui, Anheuser-Busch, CVS, AT&T, Boeing, Wells Fargo, Pfizer. Cara, tipo, sacanagem isso, né? Esse Reflex daqui é mais arriscado que alguma empresa no Brasil, entendeu? E outra, super pulverizado, então aqui, no mais tranquilo e global, a gente consegue, né, no longo prazo, dólar mais 4 e no high yield tem rendido, em média, dólar mais 8. Sério? Dólar mais 8?
Nossa, dólar mais 8? Como é que isso garantido pelo governo? Não, porque aí é corporativo. Ah, o high yield é corporativo, entendi. Faz sentido, aí você tá pagando, pelo risco você tá recebendo um prêmio maior, né? Nos últimos 3 anos deu 26%, então a média de 8%, dólar mais 8. A gente vai diminuir o risco aqui, trazer para renda fixa, mas ainda assim ganhando muito dinheiro. Mas esse high yield, você sabe quanto que é o rating desse daí? Eu peguei AA, talvez daí seja só um A, né? Mas tudo ETF, então tem liquidez, então a ideia não é prender seu dinheiro. Ah, entendi. Você não precisa segurar até o término, o vencimento. Exato. Aqui é bem parecido com trazer um exemplo besta, mas trazendo pro Brasil o DEB 11. Entendi. A gente vai investir em crédito privado, bonds, só que... Liquida na hora. Você manteve cripto em 8%. Sim. Engraçado, por quê? Cara, é assim, ó, cripto é uma coisa... Na nossa alocação padrão da Portfel, 8 é muita coisa. Mas eu tô alocado... cliente normal. Só que eu acho o seguinte, você não é um cara normal. Você não é um cliente padrão, assim. Que eu acho que é um dos benefícios até de eu estar junto aqui, porque eu entendo um pouco do seu mundo, um pouco do seu jeito de pensar, viva um pouco isso. A gente é meio parecido nisso. Então, assim, cara, quando você bota umas teses de eu quero ter cripto aqui, eu quero ter Tesla, tem algumas coisas que eu falo, cara, isso aqui eu não vou mexer, isso aqui você tem que querer mexer. Entendi. Mas um cliente normal, nunca a gente faria isso. Provavelmente a gente iria falar para reduzir a posição Tesla e de cripto. Entendi. Provavelmente, entendeu? E um pouco mais conservador, inclusive, mas acho que é outra cabeça, cara. Você é um empreendedor mesmo, empreendendo com o seu dinheiro aqui também. Eu não acho que você tem tanto essa diferença de aqui é o seu business, aqui você vai muito conservador. Não. Você vai para stocks, startup, etc, entendeu? É diferente mesmo. Acho que o que eu queria enfatizar é o que a gente quer trazer para você aqui é uma diminuição do risco, tá? Porque risco a gente controla, a rentabilidade não. Então a gente quer cuidar mais do seu patrimônio, como você já, cara, tá com um patrimônio muito relevante, ou usar menos, tá? Então a gente controlar mais o risco e, obviamente, ganhando dinheiro. Mas eu acho que aqui a gente vai mexer mais na eficiência, assim. No final das contas, eu não acredito que isso vai impactar a rentabilidade. Eu acho que vai deixar mais sólido o seu portfólio. Porque a gente tem mais classes que você não tinha antes, entendeu? Então acho que vai ficar mais equilibrado. E aí, lembrando que é um depara. Então é uma coisa ao longo do tempo. Aquele objetivo, a gente vai estudando tudo. Então a gente vai puxar todas as notas de corretagem, verificar todas as questões tributárias, estudar holding, tudo isso a gente vai fazendo movimentos aos poucos. Essa é a cabeça. Show de bola. Vamos nessa? Bora. É nóis. Fechou. Mano, então eu vou montar um grupo no WhatsApp pra gente poder operacionalizar tudo isso com calma. Sim. Tá? E aí o Arthur vai guiando a gente operacionalmente em tudo isso. E aqui, cara, o que é diferente de qualquer outro lugar? É diferente de qualquer outro lugar que vai te atender e pronto. Aqui a gente vai te atender, mas quando a gente mostra tudo isso, a gente se compromete. Então daqui a 6 meses, cara, você vai voltar aqui e a gente vai te mostrar a sua carteira. Uau. Então assim, cara, se o que a gente falou aqui for bullshit, cara, a gente vai ter que vir aqui publicamente e falar, cara, putz, então não foi legal. Aí a credibilidade nossa tá em xeque. Claro que nunca é garantia de nada, vai sempre dar certo e tudo mais, mas é um skin da game que acho que traz um peso maior aí de credibilidade nas coisas. Então aí 6 meses depois a gente tá junto de novo. É isso aí. Show de bola. Bora. Show? Cara, 2 recados então. Primeiro de todos, não esqueçam da nossa Black Friday, porque o moço tá precisando calibrar. Né? Ali, pô, vai fazer a obra agora, né? Então, clica aqui embaixo para participar da nossa Black Friday. Nunca fizeram uma Black Friday dessa no Brasil. Eu tenho certeza que isso aqui vai parar o mercado nessa data. E eu quero que você esteja ao vivo para presenciar esse momento, para você perceber tudo que a gente vai entregar. É muito especial o que a gente vai fazer, tá? Então a gente vai deixar o link aqui na descrição. E segundo recado, se você também quer passar por um processo como esse, você investe em algum lugar, clica aqui embaixo, preenche seus dados e aí um consultor vai entrar em contato com você, tá bom? Como que faz para te encontrar nas redes sociais, cara? Rocha Érico no Instagram, Érico Rocha no YouTube. Muito bom. Grande abraço, até o próximo vídeo e tchau!